Vamos para mais um episódio! Tô muito feliz que deu certo, entendeu? Olha, o episódio com a Mi é a prova viva da minha frase do ano passado que Dani Raça me passou. Essa frase virou meu lema. A vida acontece. Então, a gente faz os planos, a gente planeja e dá tudo errado. Sabe, no episódio de leitura, era pra Gata ter participado. Mas a vida acontece e faz do jeito que tem que ser. E eu falei, não quero perder sua presença e luz, sua beleza, seu encanto, sua sabedoria, entendeu? E encaixei em outro episódio que, inclusive, já estava planejado, mas eu encaixei com a coisa que eu. Ai, gente, vocês vão entender. É uma coisa que eu tô querendo construir. É uma coisa que eu tô querendo colocar. E aí, por isso que eu tô tão amiga de quem? De Camila e de mim. Porque eu quero fazer jus, entendeu? Eu quero fazer acontecer. Pior que esse ano eu ainda não peguei em um livro. Ó, ai, que pecado. Mas, não, mentira. Em um eu peguei. Pode dizer que eu peguei. Mas tudo bem. Gente, vamos ao tema de hoje e vou deixar a gata se apresentar. Vamos falar sobre hobby. Qual a importância do hobby? E aí, gata, não tem como mulheres a gente não considerar que homens se perguntam isso? Ou eles só vivem suas vidas? E aí se divertem, achando que é tudo normal? E a mulher não pode, né? Porque a mulher vai ser julgada horrores. Inclusive, eu vou comentar aqui no episódio que tem milhões de hobbies que eu toda a vida sempre tive e tive receio de contar, de compartilhar. Hoje eu não tenho, porque depois dos 30 a gente tem um negócio que a gente toma, aliás, que a gente não toma, que é vergonha na cara. E aí agora, você não gostou de mim, eu não tô fazendo questão. Ah, mas se eu falar tal coisa, a pessoa. Adeus. Vai tarde. Então agora eu não ligo. Mas quando mais jovem, eu lembro de sentir vergonha. E aí eu vou falar no decorrer do episódio, a gente vai conversar bastante sobre isso ainda. A gata tem um hábito que eu amo, tem um hábito que eu acho maravilhoso, porque é muitos benefícios. A gente acabou de falar antes do episódio. É relaxante, entendeu? Te torna uma pessoa mais culta. Eu tava falando no episódio com a Ká, que eu percebo que eu falo melhor, que eu escrevo melhor em qualquer livro que eu leio. Então, assim, isso que eu queria. E como não se achasse pouco, ela ainda trabalha numa livraria. Aí, uma das perguntas, inclusive, que eu quero que você responda na apresentação que eu vou dar a deixa pra você fazer. Trabalho ou chega a ser tão prazeroso que nem se torna um trabalho? Porque eu sei que teu trabalho tem um estresse, né? Atendimento ao público, então nem se fala. Mas, cara, você amar leitura, você tem um perfil maravilhoso em Cés da Nega, que você fala sobre livros, e aí você trabalha numa livraria. Eu acho o match perfeito. Mas o episódio é seu. Se apresente como você achar melhor. Prestigie essa audiência maravilhosa com sua vida, com quem você é. Oi, galera. Eu sou a Mi Moraes. Eu sou uma criadora de conteúdo literário. É uma honra estar aqui com a Pri. A gente foi um encontro de almas no RD Summit de lá. Desde lá a gente não se largou mais. A gente conversa pra caramba. Cara, a questão do conteúdo literário, eu sempre fui uma pessoa muito leitora. E as pessoas sempre me pediam a indicação de livros. Ai, Mi, o que que tu tá lendo? Aí eu sempre indicando, e as pessoas sempre me cobrando. Por que você não vai para a internet para indicar livros para as pessoas lerem? Ou falar sobre literatura? E eu ficava assim, ai, gente, não quero misturar uma coisa que eu amo tanto com internet. E aí, de uns tempos para cá, a ideia ela foi maturando na minha cabeça. É o segundo ano que eu trabalho nessa livraria que eu estou, que é a Letraria Livros aqui em Florianópolis. E por conta disso, e por conta da conversa que eu tenho tido com a curadora da livraria, ela assim, Mi, vai, só vai, se joga, se não der errado, para, e é isso. E aí o Ensaios da Nega nasceu o ano passado, em fevereiro, comecei a construir os conteúdos de indicação de livro, falando sobre literatura como um todo, e passou de ser, é um hobby, mas ele passou para ser muito mais que um hobby. Eu sou uma pessoa literalmente muito apaixonada por histórias, muito. Seja nos livros, seja das pessoas. Então, assim, eu gosto de conhecer a história das pessoas. Trabalhar na livraria me faz fazer isso, conhecer a história das pessoas, porque conhecendo a história delas, eu consigo indicar livros para que elas leiam. Então, respondendo a sua pergunta, o meu trabalho ele já não virou mais trabalho, ele virou prazer. Mesmo Ai, que que às vezes legal.
mesmo que às vezes a gente tenha alguns percalços, porque atendimento ao público realmente não é uma coisa fácil, mas como são livros, então assim as pessoas estão sempre abertas a conversar, sempre abertas a fazer troca. Então assim, muitas vezes tem pessoas que eu indico alguns livros que elas nunca pensaram em ler na vida e elas vão ler porque eu indiquei. Então assim, aí elas voltam depois de um tempo e aí conversam e dizem assim, nossa, o livro que você me indicou foi muito bom. Assim, trabalhar com literatura, trabalhar com livros é isso. Para mim é apaixonante. Eu gosto muito, 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 muito. Eu acho que juntou a fome com a vontade de comer, literalmente, assim, né? O que mais que eu posso falar de mim? Bom, eu sou uma gaúcha que mora há mais de 20 anos aqui em Florianópolis. Eu sou mãe de 4 pessoas maravilhosas. Aqui, ó, dá para ver aqui, tem uma fotinha aqui deles na Que parede. lindos! Eu sou avó, vou ser avó novamente, porque Ai, eu que acabei de tudo! descobrir há 2 semanas. Parabéns! Eu vou ser avó novamente, estamos todos ansiosos aqui, então quer dizer o segundo, não, terceiro netinho. Então, eu já sou avó, gente, com essa cutis maravilhosa. Como diz a minha neta, eu fui mergulhada no formol e Foi dali não mesmo, saí. tenho que concordar com a netinha. Eu sou formada em administração com ênfase em marketing, então esse mundo da internet, comunicação digital, isso sempre teve muito presente na minha vida, né? Então, tá trabalhando hoje com a internet, tá trabalhando com construção de conteúdo, sempre fez muito parte de mim, assim. Então, cara, eu tô muito feliz com o que eu escolhi para minha vida, Gente, eu gosto de muitas coisas. A gente vai falar de hobbies, né? Então, eu tenho milhares, não é só leitura. Então, assim, eu bordo, eu sou fotógrafa formada. Então, assim, fotografia era hobby, virou profissão depois de um tempo. Então, eu bordo, fotógrafo, leio, pinto, desenho, tudo, gente. Então, o episódio hoje, apesar de não ser sobre literatura, é um episódio muito, mas muito, que casa muito com a minha pessoa, assim, dessa questão de hobbies. E realmente, nós mulheres, eu não sei se os homens, sabe, assim, eles têm esse problema, mas a gente, mulher, tem um problema gigantesco de falar sobre isso, né? Sobre hobby, sobre o que a gente faz. E quando você conversa com outras mulheres e que você pergunta se elas têm algum hobby, praticamente não tem, ou é um tabu muito gigante. Então, bater esse papo hoje para falar sobre isso. Ai, eu amei, gente. Quero deixar um adendo aqui. Eu acho que eu já até comentei com você no privado, mas vou abrir para deixar registrado também, porque é importante. Sigam e consumam o conteúdo da gata. Eu costumo receber um certo elogio de quando eu crio conteúdo, que eu acho que eu senti isso com os seus, mesmo com a gente se conhecendo no RD, mas eu tive esse sentimento. Realmente uma contadora de histórias, tipo, não tem como negar. Mas a relação que você tem com a comunicação realmente é muito legal, porque quando eu vejo seus conteúdos, parece que você tá mandando eles pra mim, tipo, num off, num privado, tipo, ai, conselho de amiga, ai, conselho de tipo assim, só quem te conhece muito que vai ter acesso. E eu já recebi esse tipo de elogio, que eu, pelo menos, eu amo, assim. Nossa, Pri, parece que eu tava conversando com você. Parece que você tava falando comigo. E, assim, spoiler, é meu segredo. Eu finjo que tô falando com algum amigo íntimo, porque eu fico falando bem, eu consigo me desenvolver melhor quando eu penso em alguém bacana. E eu sinto isso com você. Coisa Parece que você tá boa. conversando comigo. Ai, que coisa boa. Parece que é É íntimo. um elogio que a gente gosta muito de receber. Sim, eu recebo. E os 2 últimos que eu recebi foi de 2 autores brasileiros maravilhosos. Um dele é o Chique. Stefano Volpi. Ele é escritor, mas ele também dirige vários documentários e docs por aí. E ele falou assim: Meu Deus, o teu conteúdo é maravilhoso, você fala muito bem, parece que está sentada do lado da gente. E a outra foi a Aline Bey. Inclusive, ela repostou o vídeo que eu falei sobre o livro dela no Instagram dela. Só isso, só. Só isso, E, cara, e aí a gente fica muito feliz quando a gente escuta isso, né? Porque a gente quer criar realmente conteúdos que as pessoas consumam, mas não para encher o nosso ego esses elogios, mas sim porque a gente está vendo que o caminho que a gente está trilhando é um caminho verdadeiro e legal, que a gente não está fazendo nada que seja muito fora da gente. A gente é assim, despachadona, tá? A gente conversa até com o poste. Converso com os cachorros na rua quando eu estou no ponto de ônibus. Querida, Então, eu assim, moro ó. sozinha. Eu converso com as minhas paredes, com os meus santos.
entendeu? É isso. Então, assim, tem que ser uma coisa muito natural, porque se a gente começar a fazer uma coisa muito mecanizada, isso não vai atrair as pessoas para aquilo que eu quero que elas façam, né? Que eu quero que elas leiam, nem que seja um livro por ano. Mas leu, é o que interessa. As Ai, gente, pessoas. eu amo. Eu já tô É, vendo que eu vou ter um xodózinho por esse episódio, porque assim, é um tema bom, com uma mina boa. Ó, eu não vou. Eu já tô criando altas expectativas, entendeu? Mas eu sei que eu não vou me decepcionar. É muito louco pensar tudo isso. Ainda mais. A minha formação é de comunicóloga, né? Eu sou formada em comunicação social com bacharel em publicidade e propaganda. Eu percebo que eu tenho dois privilégios, assim. É porque quando eu escolhi a profissão, eu me apaixonei por ela no decorrer do curso. E eu percebo que isso é um privilégio, porque tem muita gente que não gosta. sim, Mas, ao mesmo tempo, é o que você falou. Eu até postei recentemente uma entrevista com o Kiso que ele fala sobre isso. O que vai destacar a sua marca no mundo de inteligência artificial é o quão real você é. O quão humanizado você torna a sua comunicação. Eu cria, às vezes, uns roteiros. Até agora, todos que eu te mandei foram criados da minha cabeça. Mas, às vezes, eu tenho uns bloqueios criativos e tento pedir, e eu vejo que é muito mecânico. Eu vejo que é muito fechado. E aí, de repente, me inspira para um outro. E eu percebo que que o que me inspiram e eu acabo criando, a galera gosta mais. Então, por isso que tem crescido tanto o low profile, por isso que tem crescido tanto essa questão de erros, edições mais amadoras. Eu lembro que eu tava me apegando muito sobre edição. Ah, eu tenho que melhorar minha edição, eu tenho que. E eu, sem investimento para pagar alguém, eu pensei, eu tenho que duas. aprimorar meus conhecimentos. E eu aprendi duas coisas nessa trajetória. Eu tô há 3 anos construindo conteúdo frequente e contínuo. Eu tenho percebido duas coisas. Primeiro, que quanto mais eu faço, melhor eu fico. Isso pode ser mísero para as minhas caras colegas que podem estar me ouvindo e, tipo, são megas profissionais. Eu conheci a Renata agora no Conexão, que também é embaixadora da Unileves. Perto de Renata, eu sou uma exímia fã da Joelma, entendeu? Não tem discussão. A gata arrasa. E eu penso assim, ela fez um vídeo de clonar, que ela se clonou no vídeo, e o vídeo tá perfeito no recorte. Tipo, não dá pra perceber, parece que é uma irmã gêmea dela. E aí eu falei assim, você levou o quê? Umas 2, 3 horas chutando baixo. Deu pra mim, porque um episódio do Podpri de 1 hora, eu levo 3 dias pra editar. Me dedicando horas contínuas. E a gata me mete em 20 minutos eu entrego. Então, assim, a Renata não entra nesse Caraca. papo. Renata fica de fora, por gentileza, seu talento também, pra não humilhar ninguém. Mas eu aprendi, se você vê os meus vídeos, inclusive eu não excluo nenhum. Se você vê meus vídeos, os primeiros episódios do Podpri que eu publiquei, tem um que eu não tinha, eu comprei inclusive uma telinha por conta disso. Tem um que o ângulo, eu tô no canto só a cabeça. E falando. E eu gravava muito isso, enquanto eu gravava o oficial, eu gravava o outro também. No começo eu usava uma câmera profissional, porque eu também já fui fotógrafa, como hobby, mas a Capricorniana acabou transformando em trabalho, foi a pior decisão que eu tomei, mas tudo bem. E aí eu usava uma câmera que a bichinha não tinha sido limpa há um tempo, tava cheia de fungo, cheia de bactéria. Ai, A imagem tava horrorosa. Mas assim, se você ver, é muita coisa. Inclusive, eu fiz um especial desse ano de 3 anos de Podpri, e eu fiz um compilado de alguns frames desses antigos. O que eu não me mijei de rir vendo. Só que eu também reconheço, por mais infeliz, eu fui diagnosticada, inclusive, com perfeccionismo. Conheço a minha pequena evolução. Então, hoje, por exemplo, eu tenho muito mais prazer de rever os meus vídeos, coisa que antigamente eu editava na fúria, porque eu não queria nem olhar mais na minha cara. Mas uma coisa que a Mi falou é verdade, eu quero ressaltar aqui. A minha vida inteira, desde criança, eu paro pra pensar hoje, eu era julgada dos meus hobbies. Porque o primeiro hobby e a minha primeira paixão, que inclusive permaneceu na minha decoração, vocês conseguem perceber? Eu vou até virar aqui um pouquinho. O tamanho do meu porta-caneta, como tem pouquinha caneta. Isso aqui, sim, o nome disso é trauma de infância. sim. Porque eu vim de família humilde, graças a Deus nunca morri de fome, nunca passei fome, nunca tive necessidade, nunca passei frio. Meus pais sempre trabalharam muito para me dar todo o suporte que eles poderiam. Mas nem sempre de conforto a gente vivia. Uma das coisas que eu não tinha era escolher material escolar nunca, sabe? Caneta colorida, pra que você quer inutilidade? O bichinho tava escondendo que, na verdade, ele via utilidade, mas ele não tinha Sim. dinheiro para pagar. E hoje eu entendo isso, porque eu faço mercado para mim sozinha.
já é uma fortuna. Imagina, eu não sei até hoje, Mi, como os meus pais sustentaram duas crianças. Eu também, E, eu fico me perguntando isso todos e, os dias, e viu? os dois, né? Porque eles eram casados a minha vida inteira, são até hoje, inclusive. E ainda tiveram dois filhos. Quando eu passei no Enem, eu lembro até hoje que a moça do Prone chorou. E eu chorei junto. Porque eu nunca tinha visto, eu nunca soube do salário dos meus pais. Eu nunca soube. No dia, quando eu juntei todos os documentos, eu lembro que eu trabalhava CLT, então foi muito corrido. Eu só parei pra ver os documentos junto com ela, que ela foi me pedindo, eu fui passando. Quando eu peguei o Elorite do meu pai, ele sempre fez muito extra, né, pra dar conta das contas. Então, o máximo que ele recebia era R$ 600. Ele é Sim. cobrador de ônibus até hoje aqui, mas hoje ele é aposentado. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, de verdade, como os meus pais sustentam uma casa inteira? Porque minha mãe, a vida inteira é doméstica. A minha mãe recebia, por muitos anos, menos de R$ 300, como doméstica, não Ai, era como diarista. Há muita coisa. E eu vi essa luta deles. Tanto que eu fui uma criança que eu não pedia nada. Porque eu tinha noção do valor das coisas. Eu lembro que uhum. uma vez, toda vez que, quando criança, alguém me pedia, o que que você quer de aniversário? Eu perguntava, quanto tá tal coisa? Eu não pedia X coisa. Eu falava, quanto Sim. tá? Ah, não, tá caro, né? Vamos ter outra coisa. Eu acho que é um pouco mal de capricorniano também. Mas eu lembro disso. Então, hoje, na vida adulta, eu compenso um pouco. Então, meu primeiro hobby da vida é artes. Eu lembro que era a minha matéria preferida da escola. Sim. Amava pintar, colorir. Meu sonho de vida era ter canetinhas coloridas que eu pudesse gastar à vontade. Porque eu nunca tinha, e quando tinha, eu tinha que pensar assim, eu não vou ter de novo tão cedo, então eu tenho que economizar. Eu lembro dessa sensação como se fosse hoje. E eu lembro que eu tinha uma relação muito bacana com a minha professora. Ela, inclusive, fez vários projetos, me levou para teatro, eu conheci teatro por conta dessa professora. Ai, que coisa Então, boa. meu primeiro contato mesmo foi arte. Eu lembro que meu pai, ele também amava arte, que ele era cobrador de ônibus. Era não, que ele é ainda até hoje. Aí ele, sabe aquelas cortinas Uhum. que você coloca para proteger do frio, principalmente? Toda a cortina dele era personalizada. Olha. Ele comprava tinta de tecido e eu lembro que ele tinha uma do Brasil para a Copa. Ele tinha um do tricolor, Ai, porque que somos São legal. Paulinos sofredores, né, daqui de São Paulo. Eu lembro que ele também tinha umas, tipo assim, a gente gostava muito de Harry Potter. O pai, ele era viciado em locadora. Ele podia abrir mão de qualquer luxo na nossa infância. Mas o único privilégio que a gente podia dizer que tinha era alugar 3 vezes na semana fitas cassetes. Sou Cara, dessa. que delícia! Aqui na minha infância eu também lembro muito disso. Diferentemente de você, já fui um pouquinho mais privilegiada, porque a minha avó era advogada. Então, assim, amor, aí o negócio já foi um pouquinho diferente. Um pouquinho, não muito, mas um pouquinho. E o mais engraçado que você falou agora em videolocadora, cara, era todo final de semana. A gente já tinha virado cliente VIP da locadora. Meu pai também. O rapaz chegava a separar os filmes que a gente gostava só pra gente antes de todo mundo ver. Então, assim, chegavam filmes novos, porque a gente gostava naquela época muito de filme de terror. Então, assim, Fred Krueger, Sexta-feira 13, Halloween e por aí vai. Ele separava esses filmes quando chegavam na locadora e ligavam pra gente. Então, assim, a gente na infância também, a gente curtia muito essa questão de locadora. Hoje, para mim, é tão estranha essa questão do streaming, porque você não tem mais aquela relação com alguém que você vai naquele espaço, aí você criou uma ligação com o dono ou com o atendente. Aí o atendente sabe o que você quer. Tudo bem que o streaming tem toda essa Programa de indicação, digitalização, né? de indicação conforme você vai assistindo. Mas eu acho que não substitui nada do que ter uma pessoa que te conhece e dizer assim: Fulana, chegou o filme tal hoje na locadora, tenho certeza que você vai gostar. É Ai, uma verdade. relação maravilhosa. E eu sinto falta disso, viu? Eu Não, sinto sabe o que a muita gente falta. fazia? Eu não sou da. Na minha época, meus pais, na verdade, não é nem questão de época. Os meus pais nunca foram de dar castigo. Porque a gente já não tinha muita coisa, né? Vai ser Ai, vai castigo ficar de de quê? castigo. Meu castigo, meu pai falou: se eu boto você de castigo, fica no seu quarto, nem quarto eu tinha. E outra, o seu castigo vai ser o quê? Dormir. Obrigada. Inclusive, pode me trancar lá dentro. É, Então a gente não tinha castigo. a minha filha caçula ia ficar maravilhada com esse castigo. Vai dormir, porque ela ama dormir.
minha Ama. vida. E detalhe, que a gente, tudo bem que a minha geração ainda foi de apanhar. Então eu ainda apanhava quando eu dava minhas aprontadas, principalmente que quando criança eu era muito chorona. Mas eu confesso que não era questão de, eu era emocionada, não, eu era exagerada mesmo. Era o lance de um lápis caiu na escola, eu chorava porque meu lápis caiu, ia quebrar a ponta, e tipo assim, muito exagerada. Eu tinha que trabalhar minhas emoções desde aquela época. Mas. Amor, você não tem um pé em câncer, não, porque capricorniana fazendo choradeira assim. Canceriano é mais isso, é mais venal. Bateu o É, dedo, tá chorando. eu acho que eu tenho alguma coisa, talvez meu sol, não sei. Eu sei que meu ascendente não é, meu ascendente é aquário, por incrível que pareça. Ai, o meu Mas também! é por isso que a gente se deu bem. Ah, Mas eu lembro uma coisa que a gente tinha de especial e era o nosso castigo. A gente ia 3 vezes na semana. Então, 2 vezes na semana, uma era os filhos que escolhiam. Então, tinha um dia que só eu escolhia, tinha um outro dia que só o outro escolhia. E no final de semana era meu pai. Meu pai, ele pegava 2, 3 filmes, que, né, é o rei da família. Agora, os filhos não, só podia um cada um. Se a gente aprontasse, e como a gente tinha uma mania imensa de brigar muito, porque o outro não. Enfim, eu me considero mais filha única, tá? Porque o outro não vale nada. Mas, como a gente brigava muito, o que que ele falava? Se vocês brigarem, e o outro sempre brigava comigo, o castigo vai ser vocês não escolherem o filme. E era muito engraçado, porque o cara da locadora, além do meu pai ser cliente VIP, então ele ganhava, por isso que ele tirava 2, 3 fitas no final de semana. Porque como ele era VIP e ele alugava muito, além da carteirinha VIP que ele tinha, eu lembro o nome da locadora até hoje, Bird Video. opa, Aí o logo era um passarinho. Ai, eu achava o máximo. O rolê era já propício, sabe? A gente ia para um bairro, é tudo vizinho ali, né? Mas a gente andava um pouquinho. Aí era o dia de tomar sorvete, ter olha. aquele picolézinho de R$ 1, eu me achava a garota mais rica do mundo. Mas era aquele picolézinho, na verdade nem era R$ 1, era menos que isso, acho que era 50 centavos, eu acho. É, E mas. aí ele tinha os privilégios da fita, ele ganhava uns extras também, eles indicavam. E era muito legal porque ele já conhecia: olha, o seu filho vai gostar desse, a sua filha vai gostar desse, e o senhor tem que levar esse. Inclusive, meu pai sempre amou terror. Mas ele nunca deixava eu ver, porque ele falava: você é muito espiritualizada. E até hoje eu sou. Se você assistir, você vai ter pesadelo e não vai conseguir dormir direito. Quem disse que eu não queria ver? Só dele falar, você não pode? Oh, já abriu uma porta dizendo assim: não, eu posso sim. Não, eu Entendeu? vou aguentar assim, não vou ter pesadelo. E se eu tiver pesadelo, não vou nem falar que tive pesadelo, porque eu quero continuar assistindo. A minha avó Então, tinha essa mesma fala. tem o Sério problema que vocês nisso. vão levar filme de terror? E eu dizia assim: sim, mas vocês não vão dormir. Não, vamos dormir sim. Acordava apavorada de madrugada, mas não deixava de assistir o Não, pior filme. que eu não conseguia disfarçar, porque eu sempre falei à noite. Então, eu Caraca. acordava aos berros de madrugada gritando socorro, não me mate, coisas do gênero. É, amor, aí não tinha como escapar mesmo, né? Ainda tinha um pouco de sonambulismo, levantava um pouco da cama, só que no meu caso eu não andava. Tentava, eu apontava, chamava alguém, puxava, eu caía, me jogava da cama, pensando que eu tava caindo de um grande monte, tipo essas coisas. E aí não tinha como eu disfarçar. E por conta disso que ele insistia que eu não podia. Só que eu assistia na brecha da porta. Que não tinha como. Por que que eles gostam tanto? Eu quero também gostar. Mas eu percebia que, desde criança, da arte, época de filmes, porque, pô, eu gosto de Star Wars por conta do meu pai. Inclusive, eu quero morrer com ele, que ele me confessou depois de anos que não gosta de Homem-Aranha. Como assim? Se o senhor que me fez assistir Homem-Aranha, se eu gosto hoje, a culpa é sua, entendeu? Eu chamei ele pra ver um filme da. Acho que foi Guerra Infinita. Ai, não lembro agora qual foi. Eu lembro que eu chamei ele pra ver um no cinema. Uhum. Falei, pai, o senhor tem que ver comigo, porque é histórico, né? O senhor que me apresentou, tal. Ele, eu não tô afim, não quero. Vejo quando sair do cinema. Falei, o quê? O senhor responsável da minha história me enganou a vida inteira. Comprou a coleção, lembra que saía na banca de jornal? Os bonequinhos do Star Wars. Lembro que tinha o robozinho, tinha o. Ai, como é que é o nome do. O R2D2, o outro douradinho não é R. Como Não é que é era o o nome RD, dele? RD2D2, era o douradinho. Era o douradinho, eu não lembro agora, deu um branco. Mas eu sei de Tinha o qual que tá se falando. Chewbacca. É o Chewbacca, E era um maravilhoso. bonequinho assim, desse tamanho, do tamanho do meu microfone, assim, bem pequenininho, que eu não lembro agora de qual editora era. Se era Uhum, do Estadão, não lembro. Eu lembro que ele fez a coleção, inclusive se a gente tivesse até hoje seria caríssimo, com certeza. sim.
Eu lembro que ele tinha isso. E aí era muito bom. Eu falava, como assim esse homem já não é assim? Mas eu reparava, quando o meu pai fazia, era levado a sério. Levado a sério no sentido assim, não que, ele tá fazendo isso não é por futilidade. Não é isso. Por mais que fosse feito como hobby, eu não via ninguém julgando meu pai. Não via ninguém apontar o dedo falando assim, por que que você tá pintando uma cortina? Mas comigo, quando eu passava horas desenhando, horas pintando, eu lembro que o sonho da minha vida era saber desenhar bem, porque eu nunca soube desenhar bem. Mas na prática, hoje eu vejo que era só uma questão de hábito também, praticar um Uhum. pouco. Talvez eu nunca fosse uma exímia desenhista, mas alguma coisa eu ia desenvolver. E eu percebia que quando eu falava as coisas que eu gostava, que eu sempre gostei de novela, por exemplo, inclusive eu me tornei uma adulta, prefere TV aberta. Porque eu cresci vendo Globo, cresci vendo novela, então eu troco 1000 novelas, inclusive eu assisto todas que tá passando no ar, por 2 séries dos streams, entendeu? É claro que eu não tô falando que eu não assisto. Se tem uma coisa que eu sou mente aberta, é que eu só digo que eu não gosto depois que eu consumi e realmente não gostei. Mas Duas. eu percebo isso, que depois de mais velha, a minha observação ficou mais aguçada. Eu sempre gostei e sempre fui criticada. Sempre me chamaram de fútil por gostar de novela e Big Brother. Uhum. Nossa, mas você estuda tanto e você consome esse tipo de coisa? Sempre julgaram que eu gostava de desenhar porque eu era meio frustrada ou emocionada demais. E por mais que isso não houvesse problema, caso eu fosse, era num tom negativo, era num tom de Sim. crítica. Lembro que o filho dos meus pais, ele gostava de desenhar e desenhava bem. Eu lembro que todo mundo era 1000 elogios. Nossa, como você desenha bem. Nossa, que habilidade que você tem. E ele fazia em qualquer coisa, uma caneta, um lápis, às vezes na parede. Eu lembro que uma vez eu desenhei uma estrela na parede. Não sei até hoje como eu não apanhei, porque a ameaça foi grande. Lembro que eu ficava apavorada. Você vê meu escritório assim, é literalmente um sonho realizado. Sim. Porque a minha vida inteira não coloca nada na parede, senão vai estragar. Gente, mas cadê minha personalidade? Você tem noção? Eu detesto rosa. O meu quarto na casa dos meus pais foi rosa a minha vida inteira. Pensa como eu me sentia lá dentro, assim, Eu imagino. agoniada. Então, assim, eu percebi depois de crescer, não tinha como não ser feminista. Aquilo me incomodava muito. Eu falei, cara, mas como assim? É só por eu não ter um órgão masculino, literalmente, Tá. que eu vou ser apontada e julgada por conta de fazer por lazer. Eu percebi que, principalmente, talvez também, eu acho que por ser mulher, o auge, né? Mas ser capricorniana também trouxe uma dessas coisas. Eu gosto de trabalhar. E confesso que eu tenho que me controlar pra não dar uma trabalhada demais, eu não transformar um hobby em trabalho. Mas eu percebi o quanto as pessoas. Mas isso aí você tá fazendo porque você vai levar pro trabalho, né? Sim. Vai ganhar dinheiro com isso, né? E eu falava, gente, eu lembro que por muitos anos, eu sonhava em fazer letra. Sempre achei linda essa arte. Tipo, isso, sabe? É a Sim. arte de escrever, com letras bonitinhas e tal. Nunca achei que eu fosse capaz. Na pandemia, eu falei pra minha mãe, pô, eu acho que eu vou fazer um workshop de lettering, expliquei pra ela. Minha mãe, ela sempre me apoiou. Eu lembro que ela virou pra mim e eu comentei com ela. Aí ela, você precisa de algum material? Eu falei, tem as canetas que são especiais, né, pra fazer, as brush tapes. Mas elas são muito caras, eu acho que eu não vou comprar. Não, não, compra que eu te dou. Lembra até Bonitinha. hoje que chegou essa caneta e no pacote a Amazon deixou o preço, que é a descrição do produto, né? A Uhum. declaração de conteúdo. Sim. Eu lembro até hoje que quem retirou foi o meu pai, o rateiro chegou junto com ele chegando no trabalho. Eu lembro que ele chegou em casa, ele não desejou boa tarde, não desejou nada, ele só falou assim: quem pagou tão caro nessa caneta? Aí eu lembro de olhar aquilo e pensar 1000 coisas. Minha mãe só respondeu assim: foi você que pagou? Então não é da sua conta. Maravilhosa. Aí eu lembro de ficar mal, cara, depois. Tipo, poxa vida, realmente foi caro, realmente foi isso. E eu tenho até hoje essas canetas, que elas são muito boas. Aí algumas Sim. secaram porque eu usei mais. Mas eu lembro que eu usei e, cara, eu nunca fui tão feliz. Uma coisa besta. E aí depois eu até peguei, pô, acho que eu vou comprar um iPad. Imagina fazer isso no digital. Porque acontecia de eu fazer no papel e me arrependia da cor que eu tinha usado. Sim. Falei, nossa, no digital eu vou poder trocar. Sem culpa, sem medo de estragar. Que legal, vou tentar fazer. Hoje, o meu pai é daqueles que me cobra. Tipo, quando eu dou um presente de aniversário, ele pode ser o presente mais caro, tá? Já dei relógio da Chili Bean, já dei até celular. Cadê meu lettering junto? De Feliz Dia dos Pais.
A minha vontade é, cadê minha caneta que você não me deu? Basicamente. Então eu queria ver se você tem essa sensação também, porque a minha vida inteira, Mi, eu não tive em nenhum momento da minha vida um hobby que eu não fosse julgada. E quando eu parava pra pensar, na hora a gente nunca pensa, né? Mas quando a gente parava pra pensar, eu comparava, eu falei, caraca, calma aí. Eu sempre fui colocada como, por que que você tá fazendo isso e não tá limpando uma casa? Quanto bonitinho tava jogando bola. Falava, ué, mas e se eu quiser jogar futebol? Eu nunca fui muito do esporte, eu vou confessar pra você. Nunca fui. Mas e se? E se eu quiser ver se eu gosto de jogar? E se eu quiser? Mas não, como assim você? Não, eu já cheguei a ouvir. Eu não tive mulher, eu não tive filha mulher pra isso. Falei, ah, então a vassourinha, ó, acabou. Eu tinha uns 12 anos quando eu fiz isso, tipo, não quero. Eu quero dançar black na frente da TV imitando Shakira e Beyoncé até cansar. Inclusive, fiz muitas coreografias com a minha amiga Tati na infância. Então, eu queria tempo pra isso. Eu não queria fazer faxina. Porque enquanto o outro não tava no futebol, eu não tava fazendo a coreografia da Beyoncé. Não era ser dançarina do calcinha preta? Como é que eu ia passar no teste se eu não ensaiasse? Não, você falando agora, assim, vem várias memórias, né? Hobby, essa palavra para mim era que nem fosse um extraterrestre. Essa palavra não existia. Porque ou você tinha que aprender alguma coisa para tornar isso um ofício, você não precisava aprender. A ser útil, né? E esse julgamento nunca vinha das mulheres da família, isso que é o mais engraçado, né? É Desde que a gente verdade. começou a conversar, eu comecei a lembrar algumas coisas e disse assim, cara, mas não, minha avó era super incentivadora. Tanto que levava a gente para museu para contar como é que os quadros tinham sido pintados, levava a gente para sarau para ver os caras tocando instrumentos, levava a gente para uma porrada de lugares Ai, queria ter artísticos conhecido com sua impressões. avó. Sim, ela é uma mulher maravilhosa. Então, assim, nunca veio esse julgamento dela. Ah, se eu queria desenhar, eu ganhava os lápis para desenhar, as folhas para desenhar. Sempre tinha muito isso em casa. Então, assim, nunca veio esse julgamento das mulheres da família, mas em compensação, os homens da família sempre, sempre, qualquer coisinha. Ah, mas para que que ela vai jogar vôlei? Ela vai se tornar uma jogadora de vôlei profissional? Porque era isso, né? Se eu vou começar a jogar vôlei, o objetivo era que eu me tornasse uma jogadora de vôlei profissional. Mas aí eu disse assim, gente, não, eu gosto de jogar vôlei. Vôlei para mim é um hobby, é uma sensação de paz. Eu vou lá, eu vou bater na bola, é como se eu estivesse extravasando tudo o que tivesse acontecendo de ruim naquele dia. Então, assim, esse julgamento normalmente que é dos hobbies de mulheres sempre vem dos homens, né? Nunca vem das mulheres. As mulheres, inclusive, a gente troca para saber, o que que você faz? O que que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de desenhar, eu gosto de fazer cerâmica. Ah, mas é legal fazer cerâmica? Sempre pensei em fazer cerâmica, mas nunca tive coragem de fazer porque, né, não conhecia ninguém que fazia isso. Então, eu acho que assim, eu acho que isso também vem de muito lá de trás. Acontece, na Idade Média, o bordado, principalmente, era não tido como um hobby, mas a mulher bordava aquilo para passar o tempo, ou bordava para fazer um vestido, ou as peças do seu enxoval de casamento. Então, assim, sempre tinha um intuito, não o intuito do prazer, mas sempre o intuito de tornar aquilo útil, e aquilo tivesse uma utilidade para a vida da mulher. E hoje não é diferente, hoje não é nada diferente. Como eu sou formada em administração, passei a faculdade inteira escutando os meus professores, homens principalmente, de que tudo aquilo que eu faço, eu tenho que pensar de tornar aquilo dinheiro. A fotografia. A fotografia era hobby. Eu tirava muita foto, foto de paisagem, foto de pessoas, coisas bem aleatórias. E um professor, uma vez, eu estava mostrando para os meus colegas fotos que eu tinha tirado, e ele falou assim: Nossa, você precisa virar fotógrafa profissional. E eu fui atrás do meu professor e fiquei por 8 anos fotografando. Foi um período lindo, maravilhoso, mas aí começou a cair no limbo de que, putz, eu não fotografo mais por gostar de fotografar. Agora eu fotografo por obrigação, porque eu tenho que atender um cliente, e aí eu tenho que fotografar do jeito que o cliente quer, não do jeito que eu quero, não do jeito que eu gosto. Então, quando você cai nesse limbo, você também acaba tornando o teu hobby uma coisa ruim
que aquilo passa a ter um sentimento tão ruim dentro de você, e a fotografia caiu nisso. E aí eu parei de fotografar, vendi todas as câmeras, equipamentos fotográficos que eu tinha em casa. Hoje eu me arrependo? Me arrependo, porque eu podia ter ficado com as câmeras, mas eu peguei um asco tão grande que esse sentimento ruim me deu por conta disso. Aí a mesma coisa foi o bordado. Eu cheguei não sei aonde, e aí um amigo comentou: Nossa, você borda tão bem, você divide vender isso. E aí a Michelle foi fazer a asneira de novamente, né? Cair na desgraça de querer vender o bordado. O que que aconteceu? Não quis mais bordar, porque, né, eu não podia mais bordar aquilo que eu queria bordar. Eu tinha que bordar o que os outros queriam que eu bordasse do jeito que tinha que ser bordado. Então, assim, eu acho muito complicado quando a gente vai parando para pensar aonde os nossos hobbies, essas coisas que nos deixam leve, que nos trazem vida, a cair nesse panorâmica da visão dos outros, que tudo tem que virar dinheiro. Não, gente, a gente não precisa virar dinheiro. A pandemia me ensinou uma coisa, Pri, porque assim, a pandemia foi bastante bem complicada para nós aqui em casa, né? Porque, como você sabe, o meu marido, ele é técnico de som, ele trabalha com eventos. Então, assim, foi o setor que mais sofreu durante a pandemia. Então, assim, a gente teve que fazer outras coisas. Eu ainda trabalhava de home office em casa, mas ele, em compensação, não tinha nada. E ele conseguiu, através da pesca, que virou hobby, desopilar um pouquinho daquela fusão toda que estava acontecendo naquele momento. Só que eu não tinha um hobby naquele momento. Então, assim, eu estava bem frustrada. Marido, maravilhoso, chegou em casa com plantas, várias, tá? Várias. Cara, ele desencadeou um negócio que é assim, ó, eu vou fazer compra todo mês, eu trago uma planta para casa. Ah, eu amo também ser mãe de planta. Um jardim, a minha casa. E esse virou hobby mesmo. Esse eu não monetizei, não virou trabalho, não virou nada. É hobby mesmo, porque a sensação de estar trabalhando na terra, de você ver a planta crescer, de você alimentar ela e ver esse crescimento contínuo é muito maravilhoso. Hoje, se alguém me parasse e me perguntasse assim, que conselho você daria? Não transforma seus hobbies em monetização. Não queira ganhar dinheiro com eles. Faça porque você gosta, porque aquilo vai servir como uma válvula de escape para você. Mas não que você vá transformar isso no seu trabalho. Porque é isso, né? A gente tem um entendimento de trabalho equivocado também, né? Trabalho é aquela coisa chata, é rotina, é gente chata e pipipipopopó. Então, quando a gente transforma o nosso hobby em trabalho, a gente logo já associa ele a essa coisa chata. A gente precisa, sim, ter coisas que a gente consiga desopilar dessa nossa vida tão corrida, que é imensa, assim, eu sou mãe, então, assim, eu imagino para mães, principalmente, que muitas vezes não tem essa válvula de escape, então ela poder fazer uma aula de dança, ela poder ir numa aula de cerâmica, poder desenhar, escrever, fazer N coisas, porque hoje existem várias, né, pular de paraquedas, eu tenho uma amiga que pula de paraquedas, tá? Esse é o hobby dela. Eu não faria. Eu também não, tá? Eu acho um teste para morrer, tipo, será que é meu dia Sim. hoje? Ela já me convidou várias vezes, eu disse para ela, não, querida, essa daí eu vou passar, porque eu não é para mim. Mas é isso, assim, eu acho que a gente precisa ter coisas na vida da gente que nos tirem, assim, né, desse eixo de, só trabalho, casa, filhos e essas coisas e tal. E infelizmente, nós mulheres, até hoje, somos muito julgadas por isso, porque não vai virar alguma coisa útil. Mas nem tudo precisa ser útil. É que nem ler Nossa, livro. eu senti agora, eu não tinha reparado nisso. Você acredita? Você falando agora pareceu assim, uma clareza. Gente, realmente, sempre foi ligado a alguma coisa útil, nada foi feito por fazer. E eu digo mais, tem uma coisa que me incomoda e eu sinto que é uma cobrança que só mulher tem também, de fazer alguma coisa e sempre com excelência. Sim. Gente, se tem uma coisa, é um desafio sempre, tá? Só pra deixar claro, eu não tô falando que eu tô super nessa vibe ainda. Mas se tem uma coisa que é ótimo, é você fazer alguma coisa despretensiosamente. É um tesão de pensar assim, você vai tentar fazer perfeito? Vai. E quando você finaliza e pensa, foda-se, não era pra ser? Cara, que alívio que dá. Você estava falando dos letterings e dos vídeos que você edita, os primeiros estavam horríveis.
Eu também sou extremamente perfeccionista. Então, assim, para mim é um trabalho constante mentalmente de falar para mim mesmo e dizer assim, não precisa estar perfeito, precisa ser bem feito. Os primeiros bordados, gente, assim, ó, eu tenho eles, tá? Eles estão pendurados na minha parede São como um lindos. lembrete para mim mesma de que não é para ser perfeito. Você foi lá e fez, você deu o seu melhor, você estava aprendendo, então é isso. Eu também tenho essa questão com meus vídeos, eu também gostaria muito assim de ser uma hyper power editora. Mas, gente, a gente precisa focar nas coisas que a gente faz bem, a gente se comunica bem, a gente fala bem. Vai ter coisas que a gente, infelizmente, não vai fazer perfeito. A gente vai fazer aquele arroz com feijão que tá maravilhoso. Tá dando certo? Tá, então, perfeito. Tá tudo bem. Cara, e assim, ontem eu tava vendo um vídeo que depois dos 40, eu vou fazer 45 anos esse ano. E depois dos Nossa, 40, não quer sim, dizer. amor. Como assim? Você não fez. Não era 39 no passado? Não, amor, é 45 mesmo e eu não tenho vergonha nenhuma de falar a minha idade, viu? A melanina é um É, negócio amor, chato, é, sabe? muito. A Outro dia a minha gente avó tava. aposentada, ela tem briga com o povo no busão que não quer deixar ela sentada. Eu falei, ai, que chato, né, vó? Nossa, meu Deus do céu. E aí, depois dos 40, a gente chega numa fase que a gente só liga o foda-se. Ai, que delícia. Tá bem feito? Tá. Foda-se. É isso. Entendeu? Não quero mais. É isso. Porque assim, é uma cobrança muito injusta com a gente mesmo. Cara, isso cria tantas teorias na cabeça da gente, cria tantas teorias no nosso corpo, porque o nosso corpo também sente. Então, assim, cara, tem certas coisas que a gente realmente tem que ligar o foda-se. Vai fazer, é por prazer. Não para ser uma coisa obrigada, obrigação. Não, não, não faz, não A faz, gente já gente, tem não muitas faz. obrigações, né? Já tem, já tem. A gente precisa de coisas que nos tirem do eixo, assim. E o muito engraçado é que as pessoas dizem assim, tá, mas você lê prazer ou por trabalho? Eu digo assim, os dois. Eu amo ler, amo. E amo contar para as outras pessoas os livros que eu tô lendo. Eu amo mesmo. Se a pessoa para mim e diz, o que você tá lendo? Meu Deus, ela vai ouvir o livro todo. O podcast. Literalmente. E então, assim, o livro, ele é a mesma, a partir do momento que ele é o meu hobby favorito ever, ele também virou o meu trabalho. Mas ele não é uma coisa sacrificante, porque como eu comentei antes, agora eu não vejo mais a leitura como uma obrigação. Eu não leio por obrigação, eu leio porque eu gosto mesmo. Às vezes as pessoas, elas querem se comparar, e esse comparar é que é horrível. Não se compare. Faça o seu pouquinho. Eu li 10 páginas. Cara, que maravilha. Você leu 10 páginas. Tem gente que não leu nenhuma. Gente. Então, assim, é maravilhoso, porque as pessoas, quando eu vou postar o que eu já li no mês, eu li, assim, 10, 20 livros no mês. Mas, gente, isso faz parte do meu trabalho também. Eu preciso ler para poder vender na livraria, para poder construir conteúdo na internet. Então, assim, eu leio mesmo. Gente, eu quase não fico no celular, tá? Eu era extremamente viciada no celular. Aquela coisa de ficar aqui, ó. Eu amava isso. Era maravilhoso. Mas Ai, a chegou Cá no... também falou disso no episódio. Ela fala que a galera falava muito assim: nossa, mas você lê tudo isso num mês? Ela, gente, eu só substituo. Enquanto você está no scroll, eu tô no livro, mas não é que Isso. não é que um torna o outro melhor ou pior. Uh-uh. Porque, querendo ou não, ela é mais parecida em relação ao trabalho comigo, porque ela trabalha com isso também, ela também é estrategista de conteúdo. Sim. Ela também é muito especialista em marca pessoal. E ela falou: eu preciso estar lá também, eu preciso ver os conteúdos para indicar para minha cliente. Só que eu priorizo os livros. Então, eu passo o mínimo de tempo que eu preciso ali por conta do meu trabalho e foco ali. Mas a diferença é que você chega em casa e o seu prazer é ficar no celular. Se é melhor ou pior, aí é com você no off. É isso, amor. É isso. Eu não julgo a pessoa que gosta de ficar no celular, gente. A gente precisa de um escape. E E é minha normalmente mãe. o escape é o Minha mãe é celular. celular. Minha mãe É ama isso. novela infantil. Então Uhum. ela ama SBT e ficar vendo as coisas e tal. Ela fica putíssima que às vezes a SBT corta a novela do nada. E ela fica assim, pô, será que eles pensavam que ninguém assistia? Eu falei, mãe, eu acho que só a senhora mesmo que É. tava assistindo, porque ninguém falou absolutamente nada. Mas o prazer dela
é ver TV e o celular na mão jogando o Candy Crush dela. Ela ama. E não dá pra julgar, porque minha mãe, ela começou a trabalhar desde os 7 anos, em troca de prato de comida e teto. Como é que eu vou julgar a minha mãe hoje, beirando os 60, que gosta de ficar no celular? Inclusive, o rolê preferido dela é vir aqui na minha casa, porque ela fica de pezinho pra cima, celular na mão, novelinha na TV e a gente falando horrores, porque a gente gosta de falar. Inclusive, quando alguém me chama pra ir pro cinema, eu já falo, mas você gosta de falante? Porque eu não gosto de ficar calada. Eu gosto de soltar uns pensamentos alto bom som, Ai, a entendeu? gente ia se dar tão bem no cinema, porque eu e meu filho, a gente faz a mesma coisa. A Ai, gente eu comenta o amo. filme todo, baixinho, mas comenta o filme todo. Então, eu não atrapalho a galera. Tipo, eu nunca vi É um isso. shh, mas eu não consigo ficar com alguém do meu lado e não fazer nenhum Não, comentário. é, Não, eu tenho que não, esboçar os meus pensamentos intrusivos que tá dentro da minha cabeça. Então, bem eu isso. gosto disso, porque é por isso que, inclusive, eu lembro que teve uma época que se discutia que a TV afastava as pessoas. E lá em casa a gente sempre gostou de TV. Teve uma época que até na cozinha teve. E na época que surgiu essa ideia, minha mãe até tirou da cozinha, porque ela falou: Meu Deus, estou trazendo o demônio para minha casa. E na verdade, lá em casa, a TV nunca afastou. Sempre aproximou. Porque ninguém assistia TV sozinho. Não era tipo um no quarto, outro na cozinha, outro na sala, outro no escritório e acabou. A gente assistia, ria junto. Inclusive, eu quero morrer. Que meu pai, depois de velho, ficou chato, rabugento. E aí ele tá, tipo assim, querendo assistir alguma coisa, a gente fica falando. Ele, eu queria tanto ouvir. Falei, querido, a TV não é pra afastar, não. A TV é pra gente comentar. É Então, você isso. quer ouvir com silêncio? Tá passando uma cena importante? Sinto muitíssimo ver no Globoplay depois. A gente vai discutir sim, a gente vai rir em voz alta, a gente vai criticar a menina que foi burra porque tomou uma decisão Sim, errada na novela. sim. Filme também é assim, da gente ficar comentando de, ai meu Deus, coisa horrorosa. Ai, será que eu escolhi bem? Falando em voz alta, porque a Cara, TV Pri, nossas aproxima. famílias iam se dar muito bem, porque a gente passa o tempo todo assim. É, como agora só a minha filha caçula tá em casa, então a gente passa muito tempo juntas, nós duas, quando eu tô de folga. E aí a gente assiste série, alguns doramas, algumas coisas. Ontem a gente estava assistindo um dorama que saiu na Disney+, chamada A Coroa Perfeita. E aí a personagem principal, ela é uma mulher toda empoderada, ela não baixa a cabeça para ninguém, né? E aí é muito bom. Assiste, você vai amar. E aí a gente fica o tempo todo também. Ai, meu Deus, olha como ela é perfeita. Ela não baixa a cabeça para ninguém. Isso mesmo, faz assim mesmo. Não, não deixa ela gritar com ele. Cara, maravilhosa. É essa história de ficar vendo filme, coisa. Não, 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 gente, vamos comentar. É isso. Vida. Assistir Eu calado não dá. também. Tem vezes que eu vou na casa dos meus pais e meu pai fala assim: ai, vai pro seu quarto ver lá, porque aí você pode falar à vontade. E eu falo também, tá? Sozinha. Eu tô assistindo sozinha, eu dou risada. Inclusive, tem uma pergunta que muitas pessoas me fazem depois que eu me mudei. Você não se sente sozinha? Sente medo? Gente, eu não me sinto sozinha. Na verdade, como eu sou cristã, né? E eu sou espiritualizada. De fato, eu não me sinto sozinha porque eu não estou sozinha. Mas o tempo todo eu tô falando com alguém. Se engana quem pensa que eu tô com o celular na mão. Não é, não. E assim, o que eu mais gosto das coisas, você falou do bordado, eu sei fazer ponto cruz. E eu Oh, aprendi ponto cruz na infância. E eu lembro que eu tive duas professoras, duas vizinhas. Uma me ensinou a fazer tudo cagado. Aí o que que eu fazia? O bordado era lindo, mas quando você via atrás um bolo de linha, e sim. aquilo me incomodava, porque eu falava, não tá útil. Porque uma toalhinha com bolo atrás, e ficava um monte mesmo, tá? Muita coisa atrás. Não prestava. E os primeiros fios que eu usava, eu não sabia, né? Mexer direito e tal. Eu comprava uns fios grossos, ficava horrível. A frente ficava linda, mas o Traz era o verso. problema. E eu lembro que a minha primeira professora, né, minha primeira vizinha, falava assim: ai, mas não importa as costas, o que importa é a frente. Eu falava, mas não tá útil. Como é que eu vou usar a toalhinha em X momento? E quando criança, sempre fui uma criança que vomitava muito com o transporte. Eu era aquela criança que era assim: vamos viajar no final de semana pra Praia Grande. Eu já tava vomitando na segunda-feira. E vomitava todos os dias, inclusive no dia. Dramin não funcionava, era um caos. Eu lembro que eu chorava pensando, como é que eu vou trabalhar? Vomitando o percurso inteiro. A capricorniana, já pensando no futuro do CLT. Sim. Mas eu ficava desesperada. E aí eu lembro que a minha avó, ela é minha avó do coração, que ela foi casada com o tio da minha mãe. Foi praticamente pai da minha mãe. Essa minha avó, ela era baiana. A casa era gigantesca, ela alugava uma casinha, que inclusive foi a primeira casa que a gente morou de favor até construir a nossa. E lá ela alugou para um casal recém-casado.
Eu lembro até hoje, a Célia. Inclusive, eu queria tanto o contato dela. Queria tanto conversar com ela. Eu soube que ela passou por umas poucas e boas. E, enfim, eu queria muito conversar com ela. Eu lembro que ela teve duas filhas. E eu achava ela belíssima. Ela era cearense. Lembro que ela, uma vez ela viu meu bordado. Nossa, tá lindo, mas acho que precisa melhorar, né? As costas. Falei, nossa, você me ensina porque eu não sei. E ela me ensinou o ponto reto e a como bordar com ponto reto. Eu não sabia qual lado ficava mais bonito, se era a frente ou se era as As costas. costas. Ficava tão perfeitamente bem colocada, e ela me ensinou a fazer o ponto reto para contorno. Enfim, ela me ensinou várias técnicas. E eu lembro, o que eu mais gostei não foi do resultado final, mas o processo. E eu tinha que ir para casa dela. A gente conversava sobre várias coisas. Eu lembro que eu era muito novinha, mas ela sempre falava: Nossa, Pri, parece que você já tem uns 20 anos. E eu tinha uns 10, tipo isso. Mas a gente conversava horas. E eu lembro que a gente, assim, eu ficava o quê? Umas 3 horas na casa dela. Era 1 hora e meia bordando, as outras tomando café, comendo bolo, comendo uma bela de uma macaxeira com a carne de jabá, entendeu? Que o marido dela Ai, que trazia às vezes do trabalho. delícia. Maravilhoso. Aí, infelizmente, ela se mudou, triste. Mas eu fiquei viciada em bordar. E aí eu lembro que minha mãe me deu aquelas cadeiras de balanço antiga. Não, meu nome já é sabedoria antiga, o significado, Priscila. Sim. Aí ela me deu uma cadeira de balanço bordado. Querida, eu não queria outra vida. As pessoas me olhavam e falavam assim: criança, você tem 12 ou 60 anos? É básico. E eu falava 60, mas era muito legal o processo. Eu lembro da sensação de me sentir orgulhosa de estar aperfeiçoando uma coisa que não era minha obrigação. Então eu passei a fazer, eu tenho um negócio comigo que eu gosto de dar bens materiais. Eu te falei, eu dei um relógio pro meu pai, um celular pra minha mãe. A minha mãe gosta muito de ganhar vestido. Então eu gosto de, tipo assim, dar 3 vestidos pra ela de uma vez. Aí ela adora ficar provando, sair. Eu vou sair pra tal Que lugar com esse bonitinha. modelo. Eu acho uma fofura. Inclusive, uma vez de aniversário, que às vezes o Dia das Mães cai no aniversário dela, porque ela faz dia 14 de maio, então às vezes calha. Aí eu lembro que uma vez eu falei, quer saber? Eu vou comprar, tipo assim, uns 10 modelos e vou sugerir da gente fazer um videozinho com transição e bonitinho, porque na época ela já tava gostando de Instagram, já tava gostando de consumir esse conteúdo. Eu lembro que ela pirou. Nossa, que legal, que divertido. E pra gravar foi assim, pra editar foi... E na época eu nem tinha habilidade de edição. Tanto que eu fui assim, bem cachorra na edição. Eu falei, vamos fazer uma transição bem vagabunda. Era a transição de dar selinho uma na outra, e aí a outra já começava com selinho também. Era uma transição de botar a mão na câmera. Era uma edição bem meia boca. E aí eu peguei e falei isso pra ela. Ela amou, ela pirou. Eu lembro da sensação de prazer de não ter lucrado com aquilo. Tem uma coisa que, tipo assim, eu me aperfeiçoei, mas foi um processo gigantesco. E o bordado eu passei a fazer também. Eu sinto que quando a gente escreve, pode ser um bilhete, um post-it. Eu sinto que é ali que eu vou depositar o meu carinho, o meu amor. Então não vai ser no presente caro, não vai ser no coisa. Mas assim, uma amiga minha falou, tô grávida. A primeira coisa que eu penso, vou bordar. Teve uma Duas. amiga que, inclusive, ela era São Paulina e o marido era palmeirense. Aí eu falei assim: bom, vou tentar dar gregos e troianos. Eu acho um pouco impossível. Eu procurei alguma coisa que envolvesse os dois brasões, mas não tinha isso. Eu falava, gente, que absurdo, porque geralmente quando a mãe é um time e o pai é outro, o filho vai tender pro pai. Sim. Geralmente já falam isso. É. Eu falei, comigo não. Comigo não, não vai ser assim. E ela gostava de azul tanto quanto eu. Mas o que que eu fiz? Achei o brasão do São Paulo, achei o brasão do Palmeiras. É incrível como eu detesto matemática, mas eu tive que ser uma exímia matemática naquele momento. Porque eu tinha que casar a altura dos dois brasões Sim. e eu não encontrei nenhum que casasse. O que que eu pensei? Vou fazer a contagem, vou adaptar. Mas a chance aqui sair torto, certeza que são todas. Mas eu vou tentar. Ficou lindo, não saiu torto. E aí, o que que eu fiz? Eu comprei um body simples de neném. Bem basiquinho, acho que foi até branco o body. Eu peguei um tecido de bordado, ponto cruz, fiz o bordado. E aí, eu pedi para uma costureira que tinha perto de casa costurar uma fita ao redor. No lado do brasão do São Paulo foi uma fita verde, no lado do Palmeiras foi uma fita vermelha. Pra, tipo, não desfiar. Desfiar. E eu dei um jeito de costurar no body. Lembro que a minha amiga fazia um gosto de publicar isso. E o pai ficava puto. Eu Que ele vai ser imagino. palmeirense. Hoje, corintiano.
Aí, ó, não é nenhum nem o outro. Pelou pra ninguém. Isso. Mas eu sou dessas, eu gosto de dar uma toalhinha bordada. Minha amiga também da Paraíba falou que tava grávida. Eu falei, não, vou fazer uma toalhinha. Mesmo que simples. E assim, eu percebo. Tudo bem que é um hobby muito de frio, confesso. Uhum, Que uhum. bordar no calor me dá um saquinho, assim, eu não gosto. Não, ele tá de boa. De boa. Eu sento aqui no sol para tomar sol no pátio e fico ali, ó, amor. Se deixar Ah, horas. eu não gosto, eu confesso. Por conta do. Mas é porque eu sou calorenta mesmo, eu não gosto. Mas eu gosto muito desse processo, assim. E eu fico chateada, porque hoje em dia você vê homens indo fantasiados pro cinema, achando o máximo, os caras chorando porque Neymar foi convocado pra Copa. E tá tudo certo. Aí você vê uma menina chorando, vendo o show do Justin Bieber, e fica puto. É, É porque é futilidade. As meninas que foram ver Diabo Veste Prada, teve umas que até alugaram um vestido de gala, eu achei o máximo. eu achei também E eu lembro que maravilhoso. quando criança, eu gostava, eu nunca gostei de ser normal. Tipo assim, me vestir igual todo mundo. Eu lembro que quando eu passava uma febre de roupa, eu esperava passar a febre. E aí eu falava, agora eu visto. Agora eu quero. Primeiro porque ficava mais barato também. E aí eu também, até eu trabalhar, gente, até eu me bancar, era tudo no processo do que dava conta. E aí eu lembro que eu gostava de me vestir de um jeito meio assim, dito como estranho. Então eu gostava de pensar, tipo, cocozinho na cabeça, meia arrastão. E eu lembro de andar no bairro vestindo, às vezes, uma dessas coisas. Era tão estranho assim do jeito que eu me vestia, porque eu tinha medo do julgamento. Lembro das pessoas olhando assim e julgando horrores. Falando, ei, que menina estranha pra caramba. Aí vi um menino vestindo a fantasia do Goku e tava tudo bem, Ah, normal. amor. Falei, o cara tá É. usando uma peruca, que a gente chama de cosplay, mas na época a gente chamava só de fantasia mesmo. E tá tudo bem. Aí eu só quero meter uma meia arrastão, fazer um cocô na cabeça, e aí, meu Deus, que pessoa estranha. Quando eu pintei meu cabelo, então eu nem vou te dizer nada. Mas você Fico fazendo essa imaginando. relação histórica agora, eu tô chocada. Porque faz muito sentido. Não era só o bordar para passar o tempo, por mais que a gente precisasse de algo para passar o tempo. Uhum. Era o bordar porque tinha um enxoval. E aí eu achava legal que tinha umas meninas. A galera falava, mas você tá noiva? Não, não, é porque eu não tenho o que fazer mesmo. Isso. Quando eu tiver, eu já tô pronta. Cara, que doloroso isso, que fardo que a É, gente carrega. Eu fico imaginando muito. você como mãe de menina, o quanto você, e vó de menina agora também, o quanto você não deve sofrer disso. Porque eu vejo que minha mãe sofreu muito com isso, mas ao mesmo tempo é como eu já contei aqui. Ela me apoiou em todas as minhas empreitadas. Eu lembro que o primeiro apoio dela não foi só em hobby. Tentou me ensinar crochê, a bichinha, ela é muito boa no crochê. É muito Que boa, mas beleza. crochê eu não consegui. Eu não Também saí não. da trança. Meu pai Eu dizia que tenho no um crochê bloqueio. eu só sabia puxar linha. É, Mas, sabe o que eu o fiz? crochê eu tenho um bloqueio com ele. Eu também. Eu sei, tá? Fazer, mas eu tenho um bloqueio com ele, aí eu, não, não, esse eu passo. Deixa eu aprender outras coisas. Eu também tenho. Mas eu só aprendi a fazer a trança. A dita trança. Aí o que que eu Hum, fiz? Fazia as tranças coloridas, prendia nas piranhazinhas e vendia R$ 1. Que era. porque tinha que ser útil. Fico pensando, era pra me ter amado crochê, era pra me estar fazendo vários clapetezinhos dos meus crochês. É E não isso. faço. E o que você falou tem toda a razão, faz muito sentido, sabe? E, cara, se tem uma coisa que eu aprendi, ainda precisa ser vivida hoje. A gente se pega, eu vejo muitos colegas, principalmente da área, falando sobre, mas eu tenho que trabalhar muito para fazer a minha aposentadoria. Mas eu tenho que. Ô, galera, não dá para perder o tempo que a gente tem hoje na juventude, com energia, porque lá na frente a gente não vai ter energia para nada. Não vai, não E a vai. gente precisa viver a vida hoje. É. Eu assisti um vídeo outro dia de um rapaz que ele faz viagens pelo mundo. Aí ele fala assim: Ah, você vive dizendo que quando você for se aposentar, você vai viajar. Eu duvido você subir esse relance de escada que eu tô subindo agora. Com 60, 70 anos, você não vai conseguir fazer isso. Então, viaja agora, que você tá jovem, com força, que você vai conseguir fazer longas caminhadas, que você vai conseguir subir morros, escadas, mergulhar. Cara, eu concordo assim, ó, 100% com você. Eu acho que as pessoas elas estão vivendo muito no amanhã. Ah, o amanhã. Ah, eu tenho que me preparar para amanhã. Ah, eu tenho que ser. Não, não, gente, hoje você vai acordar, você vai decidir o que você vai fazer, o que você vai tomar de café, qual é a roupa que você vai trabalhar.
vive o hoje, pelo amor de Deus, não vivo o E a gente amanhã. não sabe o dia de amanhã também, Não né? sabe, Tipo, não. a gente se apega que pode acontecer, sei lá, uma doença fatídica. Eu costumo. Minha mãe toda a vida me disse: Minha mãe falava a minha vida inteira. Se você tiver vontade de comer algo, coma. Você nunca sabe quando você vai ter uma doença fatal que vai te proibir justamente daquilo que você ama comer. Então, eu passo vontade de muita coisa na vida por conta de oportunidade. Mas de comer, eu não passo. Então, às vezes, eu tô com uma vontade subhumana de comer, sei lá, um bolo de chocolate, bem chocolatudo, com recheio, cobertura, não sei o que lá. Eu dou um jeito, vou atrás e compro. Ah, mas foi caro. Eu tenho condições, amém. É Porque isso. você não sabe. E outra, a gente foca muito em doença, né? Ai, pode surgir um câncer, pode surgir uma doença assim, tipo diabetes e tal. Eu costumo dizer que pode acontecer um acidente. A minha casa, eu vi um influenciador que ele é até famosinho. Porque ele instrui a galera a como entrar no BBB. Ele é Uhum. meio que, como é que, eu não sei se tem um nome pra isso, mas ele é tipo um cara que dá conselho e a É um maioria dos que instrutor, eles como se fosse um instrutor. isso. E a maioria entra, porque ele dá umas dicas muito boas e tal, e ele vende isso na internet. Lembro que ele contou que o irmão foi carregar o celular no quarto, deixou o celular carregando na extensão. O celular pegou fogo, começou um incêndio no quarto, inclusive o quarto deu perca total. Quando ele subiu, que ele viu o fogaréu, ele só lembrou de gritar todo mundo pra fora, pra se salvar. E a casa teve um pequeno estrago meio que na casa inteira, só que o quarto foi o perca total. Nos outros quartos perderam eletrônico, perderam algumas coisas, algumas roupas, mas graças a Deus saiu todo mundo bem. Aí ele falou, eu já tinha ouvido falar que a extensão podia causar incêndio, mas a gente nunca acha que vai ser no nosso. E outra, era uma extensão nova e as tomadas da casa eram realmente muito ruins. Então eles sempre usavam. Aí eu fico pensando, não foi uma coisa. É uma coisa. Eu, por exemplo, depois disso, eu tinha o costume de deixar o celular carregando à noite, não deixo mais. Porque às vezes pode começar um fogaréu durante a noite. E eu dormindo, sem perceber nada. E aí eu inalo muita fumaça, já era. Eu posso sofrer um acidente, perder meu braço, perder minha perna. Posso conhecer um homem tóxico, que eu acho que eu tô com tanto ranço que não. Isso aí tá mais distante de acontecer. Mas eu posso conhecer um cara que mete o louco e fala: se você não for minha, não é de mais ninguém. A É menina isso só aí. queria passar no vestibular de medicina e levou Ah, ah, facadas. tô falando isso agora, eu já perdi a metade da minha família por coisas assim. Começou com, parece aqueles dominós que vai, tu bate assim, vai caindo todo mundo. Começou com a minha irmã. Ela estava saindo da academia, um cara bêbado atropelou ela e ela acabou falecendo. Deus! A partir desse momento, tem justamente isso, assim, eu vivo hoje, eu como as coisas que eu quero, eu leio os livros que eu quero, a gente não sai de casa sem dizer eu te amo, porque a gente não sabe se vai voltar. Então, assim, a gente foi criando micro hábitos para que as coisas que a gente faz hoje, mesmo que eu venha a morrer hoje, eu não vou me arrepender, ai, não fiz o que eu queria, sabe? Então, assim, é muito isso, gente. Você não sabe. Uma coisa que a minha avó vivia dizendo era: basta estar vivo para morrer. Você pode estar bebendo água, engasgar e não ter ninguém para te salvar e você morrer tomando água. E já Então, era. assim, já era. Então, assim, essa questão de estar vivendo muito no amanhã, ai, amanhã, ai, amanhã, amanhã. Não, cara. Ai, eu quero viajar. Vai, amor, ó, amanhã. Hoje, se você não tem nada para fazer hoje, não vai trabalhar, é feriado, vá. Eu quero ir na praia, mas tá frio. Vai na praia com frio. Uma roupa, senta na areia ali, e fica olhando o mar. Não precisa entrar no mar, mas fica ali olhando o mar. Tá maravilhoso. É isso. Ai, só aquele barulhinho da Maresia é tão Só gostoso. aquele barulhinho, ai, é tão bom. A gente vai para tomar chimarrão, é muito bom. A gente ama. Ai, Então, sou doida pra assim, provar chimarrão. ai, é muito bom, é muito bom, muito bom. Não posso falar, eu sou suspeita, né? Eu gosto bastante. Eu sou uma gaúcha, né? Então, gaúcho parece que já nasce com o DNA de você tem que gostar de churrasco, você tem que gostar de chimarrão. E chimarrão quente. É chimarrão frio, é chimarrão quente, daquele de Ainda tem essa queimar os diferença. dentes. Não, é muito bom. Eu gosto bastante. Então, assim, cara, só vai. Só vai, porque é isso, assim, não espera ficar doente, não espera outras coisas acontecerem.
cria hábitos, cria hobbies, como a gente está falando agora, que façam com que você se desestresse, se desopile, que você foque. O bordado que a gente tanto está falando, ele é uma ótima alternativa de hobby, porque é isso, você foca ali no presente. No entra e sai da agulha. Parece assim uma coisa assim, ai, não, imagina, uma coisa assim, objetivo. Não, tem o objetivo. Porque enquanto você está fazendo o bordado de enfiar e colocar a agulha no tecido, você está focado naquilo ali, naquela tarefa, naquele momento ali. E quando você termina, você diz assim: nossa, eu devia ter feito isso antes. Né? Então é isso, assim, ó, você lê livro, você vai estar focado naquela história, naquele momento. Sim, o hobby ele também tem essa questão de nos trazer para o presente, que é uma coisa extremamente importante a gente estar presente no presente, assim. Muitas pessoas leem livros que ensinam o poder do agora, o poder de hoje, né? Mas às vezes o livro também não vai te trazer essa questão tão forte. Então eu acho que o hobby ele traz essa questão muito forte do hoje, do agora, do momento, de estar presente, de se fazer presente. Então, o hobby ele tem esse poder também que é muito legal e eu gosto muito. Gente, eu vou fazer 45, como eu já falei, né? E eu tô criando uma lista de 5 coisas que eu quero fazer antes dos 50. Ai, que tudo! Sim. E aí eu assim, não, mas assim, não é, ai, viajar. Não, são coisas que eu quero aprender antes dos 50. Eu sempre tive um sonho assim alucinado, não sei por que que até hoje eu não fiz. Ponto de aprender a tocar violoncelo. Ele é o primeiro da minha lista, assim. Eu já disse que depois que eu viajar e terminar de pagar a viagem, né? Porque a gente é isso, né, gente? A gente precisa, né, dar um passinho de cada vez. Eu vou comprar o violoncelo e aí vou procurar alguém para me ajudar a tocar o Ai, eu violoncelo. acho lindo. Eu também, eu amo o som. Nossa, meu Deus, arrepiante, maravilhoso. E aí, agora eu estou decidindo quais serão as outras coisas, né? De aprender antes dos 50. Então, eu acho que é isso, assim, a nossa vida é aprender. Então, assim, nada melhor do que um hobby, de que alguma coisa que você gosta, que você se identifique, que vai te ajudar de diversas formas e que vai te tornar uma pessoa mais leve também, né? Que é uma forma também de te tornar uma pessoa mais leve. Ai, eu concordo muito. Eu tenho isso, inclusive, muito com todo mundo que eu amo, mas eu acho que eu criei isso muito forte com os meus pais quando a minha amiga de infância perdeu o pai muito jovem. Teve um problema no coração, ele infartou. O sinal que ele deu foi parecer, falar embolado. Como ele já teve problema com drogas, com bebida antes, quando viram só pensam, ai, ele teve uma recaída. E ele tava mais de 20 anos já sem nada. E aí não ajudaram, ele acabou falecendo. E ele faleceu muito jovem, ele tinha 42 anos, Caraca, 45. Ele bem era muito jovem. jovem. Inclusive, eu chamava ele de pai, porque essa minha amiga era a amiga que ela era sobrinha da minha avó, coração. Então, o que acontecia? A minha avó comprava roupa pra ela, comprava pra mim. Inclusive gêmea, era o mesmo modelo. Aí meus pais iam na 25 comprar roupa pra mim, também comprava pra ela. Que era a privilegiada, porque o pai deixava ela escolher os cadernos, deixava ela escolher as canetas. Eu lembro que a gente tinha essa coisa. Quando o pai dela faleceu, eu tive que tratar na terapia os meus pais, porque eu comecei a parar pra pensar que eu não tava pronta pra perder meus pais. Só que aí na terapia eu aprendi que a gente nunca vai estar pronto pra perder pessoas que a gente ama muito. Aí eu comecei a fazer uma coisa que eu já fazia antes, só que com mais esmero. Então assim, eu não perco uma oportunidade que eu posso de ver os meus pais. Eu não perco uma oportunidade de ir pro cinema, curtir um dia com eles. Eu não perco um dia. E assim, eu nunca faço nada que me endivide, né? Tipo, ai meu Deus, vou me endividar se eu fizer tal atividade. Pô, não posso, não posso. Só que assim, a gente não pode sair? Vem aqui pra casa, a gente pede uma pizza, come junto, assiste um filme. Vamos fazer tal coisa? Vamos. Eu sei que minha mãe gosta muito de animação, filme de animação. Mãe lançou uma animação nova, acho que a senhora vai gostar. Vamos fazer uma pipoca, comprar salgadinho. Às vezes é 20, 40 reais, compra no mercado e faz a felicidade. E eu costumo gostar de fazer isso porque eu penso assim: quando os meus pais se forem, eu vou sofrer muito. Com certeza eu vou, nossa, eu vou ficar muito mal. Mas eu não vou ter o sentimento de eu devia ter feito aquilo, eu devia ter feito aquilo. É Outra. isso aí. Porque eu tô vivendo hoje com eles. Ainda assim eu não consigo, meu pai vai fazer um churrasco agora. Motivo de churrasco depois de amanhã. Comemorar que ele entrou de férias.
queria estar lá? Com certeza Maravilhoso. queria. As marmitas que eu ia trazer Maravilhoso. seriam incríveis. Só que, infelizmente, eu vou viajar na segunda para o Rio. Então não vai dar para mim ir, porque é muita coisa para fazer. Eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que deixar tudo ajeitado, eu tenho que fazer minha mala, né? Só o principal. Eu ainda tenho que fazer a seleção de roupas do evento, porque é todo um processo. Então eu preciso organizar isso primeiro. E aí eu tentei, tem muito, mas eu falei, pai, não vai rolar. Mas eu vou um outro final de semana. Só que ele vai estar de férias, minha mãe já falou, é melhor, inclusive você nem vir, a gente vai. Gostam de vir, da paz que tem aqui, da praticidade também para eles, porque a locomoção tem elevador, não tem escada, esse tipo de coisa. Então eu tenho muito isso comigo e eu vivo muito hoje. Se o hoje for um pouquinho caro, aí a gente avalia. Uma coisa que eu quero muito também, eu tenho uma listinha também de coisas que eu quero fazer. Uma delas é aprender a tocar algum instrumento. Porque eu Ai, não que tenho, eu tenho delícia. zero coordenação, zero. Mas eu acho que o processo vai ser muito legal. Eu lembro que no encontro de jovens da igreja, eu tentei. A galera de lá é muito fechada pra isso. Tipo, não É, aceita uma pessoa que não tem conhecimento nenhum. sim. Não é, é meio triste, assim. Mas quero muito ainda aprender e eu acho lindo. Uma coisa também que eu quero fazer, esse tá mais fácil, é ir numa orquestra. Ai, Principalmente aqui no delicioso. do de São Paulo. Deve ser uma. Teatro municipal deve ser uma coisa maravilhosa. Meu Deve, sonho. deve. A Sala São Paulo também, viu? Na Sala São Paulo, eles quase sempre se apresentam ali também. Então vai ser bem legal. É, Naquele eu tenho. teatro do Ibirapuera também, Lá eu já fui, maravilhoso. maravilhoso. E aí eu quero muito isso, cara. É assim como a leitura. A leitura não é uma obrigação pra mim, né? Mas eu fico pensando, cara, é tão gostoso quando no final eu aprendo uma palavra nova. Eu comentei isso no episódio de leitura. Numa leitura eu sempre aprendo uma palavra nova. Eu fico sempre imaginando, nossa, qual vai ser a próxima palavra? E eu pego uma palavra pra Cristo. Às vezes eu levo pra vida inteira, às vezes não. Mas aquilo que ela me trouxe, e eu me sinto um pouco mais inteligente. Falo, nossa, olha como eu tô falando Uhum. bonito, do nada eu solto uma frase assim, olha que legal, eu soube aplicar numa frase. Então, é um É, negócio bacana. E outra, você se desprender do perfeito, que te torna uma pessoa melhor. É mais pra mim que tenho esse bagulho com o perfeccionismo, eu percebo isso. Eu me cobro, de novo, eu não sim. sou perfeita, mas eu me cobro muito. Então, no processo, é que nem o podcast. Eu tenho uma dificuldade. Eu tava conversando ontem com uma amiga minha, inclusive Dandara, uma embaixo amiga também da MLabs, e ela comentou isso comigo. Pri, como é que você dá conta? Eu falei, eu tenho meus projetos, tento aplicar. Eu aprendi que o nosso cérebro, ele é muito inteligente. E ele tem como trabalhar a nosso favor. Eu aprendi que o nosso cérebro, ele funciona melhor com prazo. Se eu determinar que a gente vai gravar o episódio na quinta, tudo bem que com o Podpri eu não gosto de dar limite. Então, eu não determino de, vou cravar 1 hora de episódio, vou cravar, a não ser que você me fale, Pri, eu tenho um Sim. compromisso, então a gente precisa gravar até, sei lá, vamos supor, era até às 11. Não consigo passar disso. Pô, eu vou me adaptar, vou calar minha boca e vou dar um jeito. Mas eu vou fazer acontecer. Porque a minha prioridade é você. Se eu quero a sua Sim. presença, eu quero fazer acontecer com você. Mas o que que eu faço? Eu tenho um prazo. Até esse prazo vai sair perfeito? Não, mas eu vou me dedicar e vai sair o melhor que eu puder. Eu falei pra ela, sabe por que isso funciona? Porque eu entendo que não saiu como eu poderia querer, talvez, mas eu tenho a certeza que eu me dediquei muito para aquele resultado. Se dedicar melhor é melhor do que eu ter 1001 gravações e não usar nenhuma. Aí ela pegou e falou: Nossa, agora eu quero chorar. Porque eu tô com 1001 conteúdos gravados, não consigo tempo para editar. Tá quase se tornando velho agora, por conta dos assuntos digitais que sempre atualiza. Aí eu falei: Tá vendo? É melhor. Pega, quer uma dica? Pega esses conteúdos, edita e trava um time. A minha primeira semana, no nosso caso, a discussão era a criação de conteúdo, né? Sim. Então, pega a primeira semana. Grava tudo que você. Planeja nos 2 primeiros dias da semana, segunda e terça. Planeja tudo. Organiza. Eu quero falar disso, vou abordar isso, a imagem vai ter isso, o conteúdo vai ter isso. Beleza. Quarta e quinta, você vai editar, produzir. Vai dar tempo de gravar tudo? Provavelmente não. Vai dar tempo de editar tudo? Com certeza não. Você reservou um tempo para aquilo naqueles 2 dias. E no último, programação. Ajuda muito a você pensar no time. Aí eu falei para ela: Você acha que sempre funciona? Meu planejamento de junho eu terminei na última semana de maio. Porque eu tive muito evento. Mas eu comecei no começo de maio. Tive tempo. Se eu não tivesse traçado isso, não tinha saído os conteúdos de junho. Porque, por exemplo, eu teria começado tudo na última semana. Sendo que eu startei mesmo lá atrás. E eu tenho recebido elogios.
Nossa, seus conteúdos estão assim, estão assado. Nossa, eu tô sentindo uma mudança. Então, coisas que eu nem pergunto. Então, eu comentei isso com ela. Eu falei, não é porque eu sou muito fera, muito foda, ai, a melhor do mercado. Não, é porque eu estou me dedicando e me esforçando naquele prazo que eu tenho. Eu vou tentar fazer muito melhor para o meu cliente? Com certeza. Eu vou contratar um design para o meu cliente. Vou Sim. contratar um editor para o meu cliente. E comigo é só eu e eu mesma. Então eu entendo que eu não sou designer, mas eu vou tentar fazer o meu melhor. Aquele design vai ser perfeito? De novo, provavelmente vai ser Ah, muito ruim. Digo mais, não é que ele não vai ser perfeito, ele vai ser ruim. Mas ele vai entregar o que eu preciso. é isso. Então, depois, nossa, eu nem imaginava que nosso episódio seria tipo um desabafo. É, basicamente, mas assim, eu concordo bastante contigo, assim, porque tudo o que a gente se propõe a fazer, a gente tem que criar uma rotina, nem que seja, né? Porque senão é justamente isso, você vai gravar N conteúdos e muitas vezes eles vão se perder no tempo, porque, né, comunicação digital é essa coisa. Muitas vezes daqui a uma semana aquele assunto já morreu, já é outra coisa. Assim, a gente ter essa mínima rotina, essa mínima programação para poder se dedicar a isso é maravilhoso. Eu também tenho feito isso. Antigamente eu não Ajuda, fazia, né? tá? Antigamente eu não fazia, era tudo nas coxas. Pensei num vídeo, vou gravar agora, gravava, editava e postava no mesmo dia. Não faço mais isso, gente. Isso causa uma ansiedade Nossa, meu coração de planejamento agora chega arrepiou. gigantesca. Então, assim, eu também eu começo a partir da metade do mês anterior. Então, a partir do metade de maio, eu começo a listar os assuntos que eu quero falar. E aí, depois, aí eu vejo quais são os formatos que eu vou fazer, se eu vou fazer reels, se eu vou fazer carrossel, se vai ser um post estático, não. E aí eu pego 2, 3 dias e gravo eles todos, e depois eu só vou editando, eu edito por semana, né? Então, na primeira semana de junho já estão todos editados e programados. E aí no sábado e no domingo, amor. Ai, que É, quentinho no coração. Eu queria te dar um beijo agora. agora a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo, porque isso daqui não é bagunça, né? É trabalho, Mas né? facilita, não facilita? Facilita muito, meu Ainda mais Deus do pra quem faz tudo céu. sozinha. Faço tudo sozinha. E aí, cara, mudou completamente, assim, porque antes eu achava um saco, putz, hoje tem que gravar o vídeo. Não. E agora não, agora eu sei o que eu vou gravar. Então, assim, muitas vezes tem alguns vídeos que eu vou fazer com humor, porque agora eu tenho feito isso. E, cara, sai tão, sabe assim? Ai, leve, que antes não saía, saía meio travadão, assim, agora sai leve. Assim, essa dica de ter uma rotina de se programar realmente para construir esse conteúdo para que ele não se perca, porque, gente, isso aqui é tempo, é investimento de tempo. E tempo para a gente hoje é uma coisa assim extremamente importante, porque você quer ter tempo para você, você quer ter tempo para os seus, você quer ter tempo. Então, se você quer ter tempo, você tem que literalmente, de alguma forma, minimamente, ter uma rotina na criação de conteúdo, porque senão, cara, vira uma Você fica bagunça doida. e você vai perdendo o gosto, você vai perder, sabe assim, você vai, ai, hoje eu não quero, hoje eu não tô afim. Então, assim, isso já faz com que a sua própria mente já se programe. Olha, não, ai, amanhã eu tenho 2 dias a partir dessa semana para gravar esses tais vídeos. Então é isso, só vai. Ai, eu gosto, eu amo ter alguma coisa programada. Antes era bagunça, não dava, Ai, não. eu sou feita de rotina. É, Inclusive, o é, gostoso da rotina é que, assim, segunda a sexta, eu tenho tudo cronometrado. Eu tenho hora pra comer, eu tenho hora pra ir no banheiro, eu tenho hora pra, sei lá, eu comi um chocolatinho à tarde, eu tenho um horário dele. E isso me ajuda muito, porque quando chega no final de semana, o meu cérebro sabe, querida, você não tem hora pra nada. Divirta-se. amor, dorme até a hora que você quiser, come a hora que você quiser. É Que isso, delícia! Ai, só vegeta. temos que fazer, sei lá, às vezes eu deixo o exercício de sexta para o sábado, por exemplo, mas eu posso fazer quando eu quiser e demorar o tempo que eu quiser, porque na semana o meu tempo de exercício é 30 minutos. Então eu fico na correria de, ai meu Deus, eu tenho que fazer nesse tempo. Assim, eu gosto muito, eu capricorniana, eu funciono muito bem, eu sou capricorniana de dezembro ainda, né? Então assim, eu gosto Ixi, muito, muito mesmo de rotina. De ter tempo pra tudo, eu planejo tudo bonitinho. Eu vou viajar semana que vem pro evento. Eu já tô me programando há 2 meses em sim. relação à demanda, porque se for em relação a planejamento de estadia, desde fevereiro. É. Fevereiro eu comprei minha passagem aérea
Por aqui é a Em, mesma coisa. em março eu comprei minha hospedagem, inclusive, quase não, me arrependi, porque eu conheci uma embaixada amiga, a Renata, que eu citei no começo, e os pais dela moram no bairro do evento, e ela me ofereceu hospedagem. Então, Uhum. assim, chorando desesperadamente, porque eu podia ter ficado lá, e eu tive que pegar um hotel por conta de segurança, não me senti segura para ficar no Airbnb do Rio de Janeiro sozinha. Assim, eu podia, se eu tivesse esperado, mas eu sou uma pessoa que tem uma. Tudo bem que nesse caso, eu não vou culpar a ansiedade, porque se programar é importante para pagar até mais barato. A galera tá pagando na diária o que eu paguei no total. Então, assim, eu não tô também achando muito ruim, não. E eu achei uma amiga para dividir a hospedagem também. Então, eu não vou É. reclamar da minha antecipação. A minha chefe conseguiu tudo nos 42 do segundo tempo, a minha chefe da agência, que eu perguntei para ela ontem. E aí, você vai pro Rio? Porque ela comprou o ingresso, mas o ingresso era muito baratinho. Então, se ela Sim. quisesse abrir mão, ela super abriria. E ela falou, cara, vou. Comprei a passagem ontem Meu Deus, eu fico e. imaginando o preço. Não, imagina! E consegui reservar o hotel hoje, inclusive agora, por isso que eu tô acordada. E ela realmente, eu mandei mensagem pra ela, era quase 11 horas ontem, e ela realmente dorme cedo, geralmente. Então ela não fica acordada. E eu até pedi desculpa pelo horário, mas eu falei, pior que eu não tô conseguindo tempo, porque como a correria tá grande pra dar conta de tudo até antes da viagem, aí minha rotina me ajuda nesse grau. Eu já avisei pra minha cliente, tô avisando pra ela há muito tempo, então ela não soube no susto. Tipo, olha, você tem até hoje, véspera de feriado, pra me dar demanda, tá? Porque a partir de segunda-feira é só na outra semana. Detalhe que eu volto na quinta, mas eu peguei sexta, sábado, domingo pra descansar, porque eu sei que é cansativo, que é exaustivo. Eu sei que eu vou É. precisar voltar pro eixo depois. Então, são coisas que, assim, a vida me ensinou muito, mas eu também aprendi com mulheres incríveis, assim como eu te conheci. Muitas mulheres maravilhosas que eu conheci nessa mesma vibe me ensinaram isso. De nada vai adiantar eu ter muito dinheiro, ganhar muito dinheiro trabalhando hoje para pagar um convênio médico, se eu não precisar do convênio. Tô falando que não é importante pagar convênio médico, hein, Sim. galera? Por favor, não misturem as coisas. Mas eu quero dizer no sentido, eu prefiro 1000 vezes ter saúde mental e saúde física, do que ter muito dinheiro. Eu quero ter uma vida confortável, eu não tô pagando aqui de, ai, sandálias da humildade. Não quero, não quero, gente. Quero viajar pra fora, quero conhecer o mundo, quero. Eu tenho muita amiga que é de fora de São Paulo. Eu quero bater o aniversário delas e fazer uma surpresa de um bate-volta do nada, sem me preocupar com Sim. grana. Entendeu? É. Eu quero voltar pra Floripa, pra Ilha da Magia, que eu amo, de paixão, porque eu ando livremente, não tenho medo não sofro assédio em Não. Floripa, não tenho medo de assalto. As pessoas não me olham estranho. Uhum. Inclusive, que eu fui pra praia sozinha no último RD que foi, e eu peguei uma pousada perto da praia pra ir andando mesmo. Sim. Mas eu pensei, eu acho que eu tô maluca, eu acho que eu vou precisar de um Uber. Não precisei. Não. Porque até os carinhas, quando pintou um carinha pra dar em cima, foi um fofíssimo. Eu quase falei, ai, nem queria, mas eu acho que eu vou querer. Só por conta da fofura. Então, assim, maravilhoso. Eu lembro que eu fui super insegura. Já tava acima do peso e tudo. Mas eu lembro que, Sim. como eu tava sozinha, segurança você pensa, ah, ninguém que eu conheço tá me olhando, então foda-se. E eu lembro que esse foda-se me deu uma segurança muito legal, em Uhum. contrapartida do insegurança. Então, assim, se eu puder, você falou assim, ah, se eu pudesse deixar um conselho, se eu também pudesse, façam coisas novas, sem pretensão de querer ser perfeita. É. E também é assim, você tem seu dinheiro. Compra o que você precisa e não dá satisfação pra ninguém, não. Eu lembro que por muitos anos meu pai quis tirar satisfação do meu dinheiro. Minha mãe até hoje não conta o salário que ela tem. Minha mãe hoje é diarista, né? Mas ela não conta o salário que ela tem. Ela sabe que vai ser julgada. Por quê? Porque ela tem os luxos dela. O luxo. Ela gosta de fazer a unha todo final de semana. Eu gosto de fazer É a minha isso. unha. Mas ela gosta de fazer na manicure. Que faça. Ela gosta de comprar as coisinhas dela. Minha mãe sempre me ensinou. Minha filha, nunca permita que ninguém pague suas calcinhas. E ela não estava falando de calcinhas. Não. Mas ela toda a vida fala, até porque eu quase não compro, porque é ela que me dá as minhas. Era literalmente sobre. Mas é sobre isso. É E a sobre isso. liberdade que eu tenho, eu fico vendo as histórias, as notícias, né, de feminicídio, e a história é sempre a mesma. Quando a mulher não sai do relacionamento, não é porque ela acha bacana o que ela vive, é porque ela não tem outra coisa. Eu vou pra onde? Vou pra rua com as minhas crianças? E mesmo que Ela não seja tem o sozinha? senso.
Ela não tem o senso de independência. Ela é Exato. extremamente dependente do Dependente. companheiro. Ela não tem liberdade. É. Porque quando você tem independência financeira, você tem liberdade, você escolhe. Eu fico pensando o quão livre eu sou e a gente às vezes não dá conta disso. De julgar, eu até falei sobre isso no episódio de alienação, que é o que vai subir na semana anterior do nosso. A gente julga muito a mulher, né? Quando eu sofri um abuso no meu relacionamento, as poucas pessoas que eu contei, eu lembro que quando eu comecei a contar, eu ouvi muito, logo você, toda Uhum. feminista, toda empoderada, você passou por isso. Querido, pra mim, violência era uma coisa. O que Sim. eu vivi não era violência. Até a minha ficha cair foi quase um ano depois que eu tinha terminado pelo motivo errado. Mas graças a Deus, Deus sabe de todas as coisas, me fez colocar no caminho certinho e ele sabia como eu funcionava. Porque Deus é pai, não é padrasto, né? Então É ele, isso aí. ele manja dos Paranauê. Mas é muito importante isso. Então, assim. Mi, que bom que você transformou o seu hobby na parte, claro, da leitura, criação de conteúdo. Porque eu vou repetir uma coisa que eu também falei com a Ká, mas que vale muito pra você. Quando você constrói seus conteúdos, ainda mais com esse dinamismo que você comunica super bem, você inspira outras pessoas a lerem. Tem muito livro que, inclusive, eu compartilhei com você, que você ganhou os nomes, Uhum, e eu uhum. respondi. Tô doida pra ver, porque eu não paro de ver conteúdo sobre esse livro. Então, quando eu, inclusive, tenho paixão por livros, eu não tenho um hábito da leitura. Mas eu tenho paixão por livros, porque a minha vida inteira, o meu pai lia 3, 4 livros por dia. Assim, ele lia uma história, cansava, pegava outro. Então, ele chegava em casa, a gente sempre tinha que conversar. Inclusive, não é à toa que eu tenho um podcast. Que eu tenho 2 pais paraibanos, para de falar sobre absolutamente qualquer coisa na vida. Então, você ser contadora de história, você enche os olhos. Eu vejo um vídeo seu, às vezes é um livro que eu tenho certeza que se eu visse na livraria, eu passava reto. Sim. Mas eu vejo você falando com um gosto. Nossa, eu gostei, eu achei legal isso, eu achei legal aquilo. E às vezes eu começo o seu vídeo, não é nem pelo conteúdo, é pelo cenário. Que é sempre maravilhoso. Aí tem uma planta maravilhosa, uma parede toda decorada, eu fico, meu Deus, que lugar lindo. Aí daqui a pouco, eita, o conteúdo também tá bom. Então, assim, que bom que você constrói conteúdo. Ai, De que verdade, bom. um pedido, não pare de construir. Não. Mesmo que você tenha percalços aí no meio do caminho, porque você faz isso muito bem. E eu tenho que também deixar um adendo. A paixão é óbvia, assim. Dá pra ver que você faz porque você ama. Inclusive, a gente falou muito sobre isso, né? Sim. Eu entendo quando você fala sobre encontrar uma profissão meio termo, porque eu tenho esse meio termo. Eu gosto muito do que eu faço. E, de novo, me sinto privilegiada, porque eu sei que, infelizmente, não é todo mundo que escolhe de primeira. Mas também, gente, tá tudo bem, nenhum estudo é perdido. Não. Nenhum conteúdo é em vão. E, infelizmente, a gente tem que partir pro. Cara, eu faria assim uns 5 episódios. Só com você. Fácil. Tamo aí, pode chamar, não tem Ah, problema. eu vou chamar mesmo. Não dá brecha, não, que essa parte eu não vou tirar, tá? Não vou cortar. Não, pode chamar, pode chamar. Porque aí Estamos no aí dia para que eu isso. convidar e você falar não quero mais, eu tenho provas. Ah, sim, com certeza. E aí eu queria muito fazer um bate-bola bem rápido. Tá bom. Eu foquei um pouco em leitura, mas o último, eu acho que você até já colocou, mas eu vou manter, porque eu acho que é muito importante, principalmente para mulheres. Que eu vou focar o Hum. conteúdo, inclusive, para entregar para mais mulheres. Primeiro é para mim. Você tem uma dica para criar hábito de leitura? Porque, assim, queria muito. E eu confesso que eu crio conteúdo, trabalho, eu sou consultora do marketing digital, mas eu tenho uma dificuldade. Eu entro para criar uma referência e fico 3 horas scrollando. Amor, eu Então, você também tem uma dica? Me dá uma é. dica, assim, de E ouro, tipo, tenta aplicar isso? tenta. Cara, o problema é todo mundo me pergunta isso, tá? Como é que começo a ler? Gente, começa. Tá Pega o começando. livro e começa. Ah, tenho que ler. Não, você não precisa ler o livro todo naquele dia. Vai lendo aos pouquinhos, que é o que eu falo. A gente tem muitas tarefas durante o dia, às vezes a gente está cansado. Sim, você não precisa ler todo o livro naquele dia. Começa aos pouquinhos, lê 1, 2 páginas, deixa marcadinho. No outro dia vai lá, mais 1, 2 páginas. Gente, o hábito, ele é construído. Você não precisa ler 10 páginas, 20 páginas. Não. Cara, se você leu 1 página, você já leu, já está criando o hábito de leitura. Então, assim, não se cobre. Ai, mas hoje eu não li. Tá tudo bem, gente. Tem dia que eu também não quero ler, não. Vou ver minisséries, aí eu fico scrollando para ver coisa de lançamento de livro, o conteúdo dos outros. Eu também faço isso. Eu não fico só lendo.
Mas o hábito da leitura é justamente isso, é você começar aos poucos, é você começar e gatinhando que nem uma criança, aí você vai começar a se pendurar nas paredes, aí você já começou a ir para mais páginas, e aí você vai caminhando, quando você vê, você já está lendo um livro por semana. Então, assim, você tem que. O que eu sempre digo para as minhas amigas é que adapte a leitura à tua rotina. Mas eu tenho filho, tenho isso. Quando chega na hora de dormir, que eu quero sentar para ler, eu não consigo, que eu estou tão cansada. Cara, lê uma, duas páginas e vai dormir. Não tem método, não tem uma coisa absurda assim. Ai, nossa, que dica de ouro. Vai aos poucos. Poucos que conforme indo, você vai indo. Eu já recebi vários relatos ali na DM, porque eu recebo alguns muito fofos, de gente que eu falei isso, assim, ah, lê uma página. Aí a pessoa assim, cara, eu li uma página todos os dias, eu terminei um livro em 30 dias. Eu disse assim, que show! Incrível! Que show! Você leu um livro que você nem antes tinha. Cara, maravilhoso! Continua assim, vai lendo uma página por dia. Se é isso que você consegue fazer, uma página por dia, em 30 dias você termina um livro. E é isso aí, gente. Assim, eu acho um absurdo que a internet tem feito há alguns anos para cá, de transformar a literatura ou a leitura numa coisa como um método de produtividade. Inclusive, eu gravei vários vídeos sobre isso. Que para você ser considerado leitor, você tem que ler 10, 15 livros no mês. Gente, não, com a rotina louca que todo mundo tem, são poucas as pessoas privilegiadas que vão conseguir ler 10, 15 livros no mês. Não é a realidade da maioria das pessoas. Uma pessoa que passa 2 horas no busão para ir para trabalhar, 2 horas no busão para voltar, gente, ela não quer ver livro. Ela Não, não quer ler nada, eu ela tenho quer cair astigmatismo, deitada eu nem na conseguia caminha ler em dela, movimento. ela quer Imagina! cair dura na cama dela e não quer nada. E eu super entendo mesmo, assim, né? Porque eu sou uma pessoa privilegiada, eu trabalho com isso, então eu consigo ler. Se eu não leio, como é que eu vou indicar o livro para as pessoas? É o meu trabalho, faz parte do Não, e meu você trabalho. pode, eu imagino que quando você tá sozinha, sem ninguém na livraria, você possa ler também lá, né? Sim, senhora. Quando eu era CLT, eu era proibida. Eu li Pois é. escondido. Olha É. eu era rebelde porque eu lia. Não, com a graça de Deus, a nossa curadora e o dono da livraria, eles super incentivam. Gente, não tem ninguém aqui, sente e lê. Vocês precisam conhecer os livros que tem na estante para poder indicar para as pessoas, para poder vender melhor. E é justamente isso. Se a gente não lê, como é que eu vou indicar? A pessoa vai chegar e vai perguntar assim: ah, esse livro é bom? E eu vou falar: ah, não sei, nunca li. Não, Não gente, Deus me faço livre. ideia. Assim, quando eu não leio os livros, eu vou lá, leio a sinopse, ou se não, eu vou, pego algum vídeo na internet, procuro alguma coisa que fale sobre o livro, para que eu também tenha um conhecimento dele. Muitas vezes, algum dos livros que eu já li foi assim, tá? Fazendo pesquisa na internet para poder saber um pouquinho mais sobre ele e para poder estar indicando para as pessoas. Então, assim, isso, gente, só comece. Uma página, tá? Uma página por dia, tá maravilhoso. 30 dias você consegue ler um livro. Ah, eu vou tentar. É Vou isso. tentar hoje, vou começar Tente, hoje. tente. Vou Depois me tentar fazer isso. conte. Pode deixar. Agora eu quero saber se você tem uma indicação. Você chegou a indicar um dorama. Aí você fica livre. Pode indicar uma série, um filme, um livro. Cara, ai, deixa eu ver. Um livro. Eu vou indicar um livro que eu acabei de ler ele. Deixa eu ver para pegar ele ali, para mostrar, porque eu sou Ai, dessa. que Eu gosto de chique! mostrar. Peraí, que eu já Amei! volto, Eu amo rápido. livro físico. O Esse microfone é bom livro mesmo, aqui, hein? chamado Terra Preta, da Rita Carelli, vai contar a história de duas jovens, de duas meninas. Uma que vive no nosso mundo, internet, tá na adolescência, aquela coisa toda, e infelizmente ela perde a mãe. E aí ela vai morar com o pai, que o pai é um antropólogo que está fazendo um estudo numa aldeia guarani indígena. Aí ela vai morar com ele nessa aldeia. E aí ela conhece uma outra menina passando pelo processo da menstruação dentro da aldeia indígena, onde as meninas elas ficam isoladas para passar por esse processo, para se entender como mulheres. E aí as duas, como estão passando por esse período, né, de
renovação, de amadurecimento, elas acabam encontrando entre elas algumas questões muito parecidas e elas se tornam amigas. Então, o livro vai falar sobre essas duas meninas. É um livro lindo, Adorei a maravilhoso. capa e A adorei a capa é história. linda, né, gente? Maravilhosa. E a história é muito legal. Então, assim, super recomendo Terra Preta. Maravilhoso, lindo, gigantesco. E aí eu vou deixar um filme, sim, porque, né, eu sou dessas pessoas maravilhosas que ama filmes. Eu amo mesmo, gosto muito de assistir. E teve um que a gente assistiu agora, eu tô procurando aqui, tá, gente? Porque eu sou dessas, às vezes eu não dá um delay, Ah, eu dá um também, eu vejo delay. muito. Dá um Eu tenho uma regra no meu delayzinho. final de semana. Eu tenho que assistir um filme por final de semana no mínimo. Sim, alguma coisa assim que pelo menos chame atenção. É uma sériezinha, eu acho que uma sériezinha chamada Nonas. Vai falar sobre um conjunto de mulheres que já são mais maduras e elas estão nessas assim, querendo criar um hobby, querendo criar alguma coisa que elas possam fazer entre elas. E elas são italianas e elas cozinham muito bem. Elas cozinham primorosa muito, muito bem. E Não aí o que assistam com fome. não assistam com fome, por favor. E aí elas se reúnem e elas abrem um restaurante. E aí cada uma delas faz um dos pratos. E aí tem um cara que reúne todas elas. Gente, é um filme lindo, maravilhoso, E que eu vai acho que eu falar assisti. que é, olha, é maravilhoso. E aí elas abrem esse restaurante, aí a família toda fica em volta delas, indica para outras pessoas e se torna um restaurante. É um restaurante bem família, assim, sabe? Mesas gigantes, onde as pessoas sentam, elas conversam e elas trocam entre elas, assim. É um filme lindo, maravilhoso, chamado Nonas. Eu acho que está na Netflix, se eu não me engano. E é isso, assim. Essas são as Eu minhas amei. indicações. Eu assisti já, eu gostei também, super recomendo. Dá muita vontade de comer tudo que elas fazem. Sim, Mas eu acho que o muito. mais legal é o como elas se descobrem. Porque elas chegam. A mulher, quando passa dos 30 já envelhecem ela, né? Então, quando ela chega a 50, 60, meu Deus, tá pra morrer, deixa mofar em casa. Quando surge um cara que oferece uma oportunidade para elas ocuparem o tempo com algo que elas estão sendo chamadas, porque elas entendem daquilo. Eu lembro do brilho dos olhos dela de falar assim: não, a gente tem uma parte que quase não dá certo, né? E tem uma Isso. delas que fala assim: a gente vai fazer dar certo, É porque eu isso. não vou ficar mofando em casa. Então, eu acho isso muito legal. E eu tô adorando ver essas coisas de mulheres maduras, mulheres mais velhas. Sim, Eu acho que eu tenho muito a aprender com elas. que se redescobrem, que, sei lá, vão fazer uma viagem ou vão tomar um café com alguém e descobrem que ainda são úteis, né? Que a gente começa a envelhecer, acho que a gente não é mais útil. Não, a gente é assim, Perde gente. A o gente até dado tem mais tempo. do Schneider no Conexão jogou umas verdades na minha cara. A primeira, é que eu não sou mais jovem, fiquei chateadíssima com ele. Sim, A amor. segunda foi que ele falou sobre a geração beta, provavelmente vai trabalhar até os 100. Falei, querido, eu quero me aposentar. Gosto muito do que eu faço, eu sei que eu vou ter que trabalhar muito, porque a gente conversou, a gente tá vivendo muito presente. E eu sei que Sim. isso tem um custo pro meu futuro, mas ao mesmo tempo, eu também quero dar uma descansada. Eu tô falando pros meus pais, vocês chegaram, eles ainda ficam muito preocupados, né? Tipo, porque eu ainda não comprei o imóvel. Ainda tem algumas coisas aí pra conquistar. Eu virei para meus pais, tive uma conversa muito séria e falei: Isso não é mais problema de vocês, é problema meu. Isso significa que vocês só têm uma tarefa sobre mim agora: muita oração. É porque oração de pai e mãe é brabo, o negócio é É brava, potente. filha. É Então, brava. assim, quero muitas orações, mas se eu vou conquistar ou não o que eu preciso, é da minha conta. Porque a vez de vocês conquistarem já passou e vocês conquistaram. E valorizo muito cada conquista, inclusive, de cada um. E eu quero saber se você tem indicação de algum hobby que você tem ou que você queria ter, ou que você já teve. Tem algum que a Minimi tinha na infância e você não conseguiu realizar e pretende, não sei. Antigamente eu era colecionadora de papel de carta. Eu Que amava tudo! Eu colecionar papel de amava! carta. Uhum. Tinha pasta, tudo bonitinho, separadinho, por tamanho, fazia a troca com as amigas na escola. Era Ai, eu absurdo. amava. Então, um hobby que eu super indico, cara, meu Deus, eu tenho uma infinidade de hobbies, né? Eu sou muito apaixonada por isso aqui.
Ai, eu acho Muito, tão lindo. Inclusive, muito, aquele de muito, seu de muito. baixo tá o meu preferido. Muito apaixonada pelo bordado. Uma, porque ele tem toda essa questão histórica de nos envolver, né? Como mulheres, que isso já vem, né, dos primórdios. Mas outra coisa é essa questão de você estar presente consigo mesmo, que é um momento que você tira para você. Às vezes você vai fazer um bordado de presente para o outro, então aquilo traz presença também. Então eu acho que é um dos meus hobbies favoritos até o momento. Pode ser que futuramente apareçam outros, com certeza. Eu acho que o bordado ele tem esse tom de presença, de estar ali naquele momento vidrado naquela tarefa, em fazer aquele bordado, em terminar aquele bordado ou aquele bordado para dar para alguém. Eu também amo dar bordado para as pessoas e bordados com significado. Então, assim, eu gosto bastante. Então, se eu poderia dar uma dica, eu daria, cara, vá bordar. E hoje é tão fácil, porque o bordado livre você pode fazer até com linha de costura. Você pode bordar tecido, você pode bordar papel, você pode bordar... É infinito. Então, assim, borde, borde, borde. Eu Ai, eu amo bordaria. bordar. Eu Saudades, também. inclusive. Tem que voltar a bordar, que eu tenho material, tenho tudo, mas às vezes deixo de lado um pouquinho. Ai, eu diria para aprender. Eu sei que, como faz barulho, esse é mais difícil, né? Ainda mais para quem mora em apartamento e tal. Mas eu queria muito aprender o instrumento. E eu É. acho que é não muito pelo tocar. Porque eu sou uma pessoa com veia artística, mas eu não tenho esse lance de, eu queria ser artista. Inclusive, é uma das coisas que eu agradeço a Deus, porque é uma vida difícil. É. Quando você nasce com essa veia artística, né? Eu super entendo que é complicado. Eu tenho amigos que sonham em ser cantores e viver disso, e a gente sabe que viver da arte é complicado. É bastante. Então, agradeço a Deus por não ter essa questão por conta disso. Eu também Mas eu não. queria muito aprender a tocar um instrumento, porque eu acho que deve ser de um tesão quando você conseguir acertar uma nota. Sim. Eu queria muito. Então, eu É. indicaria aprender um instrumento musical. Na infância, não, né? Na adolescência, eu queria muito tocar violão. Eu queria aprender a tocar piano. Eu aprendi a Ai, que tocar, lindo! mas hoje eu já não sei mais se eu sei tocar, não, gente, porque já faz tanto tempo. Mas é Dizem na que é minha como andar casa, de bicicleta. a- é que na minha casa a minha mãe falou assim: cada uma de vocês tem que aprender a tocar um instrumento. Eu escolhi o piano, a minha irmã o violino, aí teve a outra que escolheu flauta e Gente, a que outra escolha escolheu violão. clássica! Amor. Não música clássica, assim, mas era aprender a tocar um instrumento mesmo. Então, assim, todas nós éramos assim, e cantar e coisa e tal. Era bem legal. Cara, eu lembro que assim a gente se parava na sala para cada uma tocar o seu, era muito bom. Era muito Ai, bom. que gostoso. Muito Muito bom. legal. Ai, eu Aham, amo. Eu amo. sim. Nos meus encontros familiares é só muita falação mesmo. E naquele nível de passar na rua e falar: eita, tá tendo uma briga braba lá dentro. Não, é só a É, gente trocando ideia. é maravilhoso. Eu E tive junta uma paraibano com cliente. baiana, né? Eu tive uma cliente que ela é cantora, né? E aí os filhos, todos eles tocam algum tipo de instrumento. Então, assim, no dia que eu fui fotografar eles, assim, eles pararam para tocar para mim. Ai, foi maravilhoso. E aí eu bati um monte de foto deles tocando, assim, e aí eu lembrei assim, nossa, isso daqui lembra muito a minha família. Que coisa boa. E é muito gostoso. Ai, que gostoso, né? Eu me identifiquei também quando você falou que ama conhecer novas histórias. Eu também amo. Eu acho que mais do que falar, eu amo ouvir. Inclusive, amei te conhecer melhor. Oi. Amei entrar. Eu me senti entrando na sua intimidade hoje. Ai, foi maravilhoso. Eu também amei. Eu já te disse isso, né? Tanto no RD como em outras trocas que a gente já teve, assim, foi muito bom conhecer todas vocês lá no RD. A gente troca, né, mensagens até hoje. Mas, cara, é um carinho diferente com a sua pessoa. Você é essa pessoa iluminada, essa pessoa despachada, você faz a gente se sentir confortável. Assim, é aquela pessoa que quando você tá angustiado com problemas, que você diz assim, Pri, pelo amor de Deus, é a pessoa que te faz sentir assim aquela paz por dentro. É assim que eu me sinto toda vez que a gente troca alguma coisa. Então, assim, Ai, que obrigada. delícia! Obrigada Obrigada. por fazer parte dos meus dias de lá. Pode me chamar sempre que você quiser. Eu senti que o nosso episódio, eu me senti abraçada. Foi um abraço Que inteiro, bom. assim. De aquele momento que você sabe que não vai ser julgada, que você não vai Uhum. ser.
é criticada, é aquele ambiente seguro da gente Sim. trocar. Nossa, eu me senti muito assim. Mia, eu também amei te conhecer. No evento, realmente a energia bateu muito. Cara, a gente trocou sobre coisas que nem era do evento. É, E a gente estava basicamente. trocando, se divertiu horrores, inclusive, no final. Conheci uma pessoa tão eclética quanto eu, porque a gente dançou e cantou todas. Todas. Só não consegui acompanhar no Samba no Pé, porque a gata arrasa. Ai, E eu me obrigada. divirto. Eu costumo dizer que eu não sei, eu só me divirto. Fico de fora? Jamais. Não, Mas não, aí não fazer pode. bonito é outras ideias. Eu amei te conhecer, eu amei te seguir, ficar te acompanhando. E eu sinto que você é energética de você aproximar, e é com todo mundo. Eu lembro que eu pensei que a Babi era super sua amiga. E aí eu comentei com ela, inclusive no dia que a gente gravou que deu aquele problema, eu chamei ela e ela falou: pior que eu sou amiga dela igual você é, querida. A gente se conheceu no evento, acabou que a gente era veio do mesmo da mesma cidade, e foi isso. Falei, mentira, eu pensei que ela era super sua amiga. Aí ela, não, mas Não. pior que agora você tá mais amiga do que ela, pelo que eu tô percebendo. Então, assim, realmente, a sua energia é muito boa, você tem uma vibe muito boa. Então, eu fico imaginando que o encontro familiar seu deve ser uma delícia. É. Deve ser de um sabor maravilhoso, até porque nossas famílias são bem parecidas, o que a gente descobriu no episódio. Então, assim, obrigada, tá? Obrigada pelo Sim. carinho de ter aceito, de ter participado. Que presente! Eu sabia que a gente não ia decepcionar nesse episódio, tá? Eu sabia muito. Eu tô muito feliz e tô assim, quero gravar mais uns 5 Ah, que pode foi chamar. muito gostoso. O roteiro fluiu que eu nem segui ele pau a pau, mas a gente acabou falando de tudo. É E de mais um tudo. pouco. Maravilhoso. Obrigada mesmo. Eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu, porque pra mim, antes de ser pra audiência, foi pra mim. Que foi muito gostoso, foi muito delícia. E olha que num feriado eu acordei cedo, mas os planos eram esses mesmo. Então, assim, que legal, que bom que a gente gravou, que bom que deu certo. Eu estou, assim, gratidão eterna por isso ter acontecido. Eu espero que vocês criem novos hobbies, inclusive comentem se vocês têm alguma coisa que queria muito fazer, mas nunca teve coragem, mas nunca teve, ai, não sei. É sempre uma desculpa nova. Ora é dinheiro, ora é tempo, ora é alguma coisa. E eu costumo dizer, tá tudo bem. Às vezes a gente tem uma vontade que é meio cara, tipo você falou, eu quero muito aprender a tocar violino e ele não é um instrumento baratinho. Então, às vezes, rola da gente querer umas coisas mais difíceis. Então, coloque no planejamento, não desistam. Mas também pense em coisas mais fáceis. Lettering, por exemplo, eu lembro que eu fiz na pandemia, e eu lembro que eu fiz o workshop que ofereceram, foi de graça. A ideia dela era, não precisa comprar material. Faz com caneta, esferográfica, faz com lápis, faz preto e branco. Eu vou te ensinar a fazer sombreamento, eu vou te ensinar a fazer camadas. Começa com o que você tem. É Então, isso uma aí. dica que eu também dou, façam isso. Um conselho assim de amiga. Faz o que dá. Ah, mas eu quero muito trabalhar pintura e tem que comprar tela, tem que comprar tinta, tem que comprar. Então, beleza, bota num plano, coloca lá o que você hoje pode comprar uma tinta, amanhã você pode comprar uma tela, no outro mês você compra um pincel. Mas começa hoje com o que você tem, porque senão, desculpa, a gente vai ter todo dia. Todo dia a gente vai ter uma desculpa diferente. E no Isso caso aí. de mães, mulheres, vai ter a desculpa de, ai, meu filho, eu não tenho tempo. Mãe de crianças atípicas, eu entendo que deve ser muito difícil, e eu não tô tirando esse mérito e essa dificuldade, mas vocês também, antes de serem mães, antes de serem esposas, vocês também são mulheres. E é muito importante a gente não se perder. Eu sei que não é fácil, não tô falando como se fosse um passe de mágica, mas se a gente continuar na mesmice, a gente nunca muda. E aí a gente perde a nossa juventude, a gente perde o hoje, a gente perde o agora. Então, marquem seus cafés com as suas amigas, discutam livros. E digo mais, leiam, não precisa ler só livro muito bom, não. Lê livro bobo. Livro de fantasia, livro de É. sacanagem. Livro de Pra sacanagem é des- bom. É, Livro de sacanagem inspira. romantasia costuma ter muito isso, e é maravilhoso, viu? Que daí, ó, desopila a cabeça. Ah, ou se desopila. Eu lembro que quando eu lia Sidney Sheldon, tinha hora que eu sentia vergonha do que eu tava lendo, como se todo mundo estivesse vendo, me escondendo. Aí depois eu pensava, ai, não, deixa a pessoa achar que eu tô sendo muito Isso. culta. Tá tudo ótimo. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei de coração. Eu quero, assim, gravar mais 1000, porque que pessoa gostosa.
de conversar, de trocar ideia, de ficar. Eu falaria mais de 1000 assuntos, inclusive dá vontade de fazer um só de bordado. Pois é, a Porque gente eu amo e tô com podia. saudade. Não. E da gente Mas bordando ainda. vamos fazer um encontro de bordadeiras. Vamos. É Eu vou isso. amar. Apesar que eu vou querer levar minha manta, levar meu café, levar um monte de coisa. Que eu amo fazer um momento bordado, sabe? Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Mas é assim, se não gostaram, eu sinto muito, porque assim, eu amei, entendeu? Vai ser um top 3 fácil de episódios que eu gostei, que eu amei de gravar. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês indiquem para suas amigas, para suas mães, para suas avós. Tem muita avó aí, ó, que tá ainda vivendo no modo automático, só na aposentadoria. Cadê que tá vivendo a vida? Tá curtindo uma viagem, viajar sozinha, curtir a vibe sozinha, conhecer padarias novas. Gente, não é difícil. Viver a vida no presente, no hoje, não é difícil. É que a gente ouve, dá muito ouvidos pra galera que fica criticando, e a gente esquece que a gente pode fazer o nosso sem ninguém saber. Mas pode publicar que a gente deixa também, tá? A gente deixa também, vamos elevar um pouco o nosso ego também. E é isso, gente. O cheiro da Pri.